A WME Consultoria possui os melhores planos de saúde para sua família e para a sua empresa. E com atendimento totalmente personalizado, bicho. Um atendimento que realmente faz a diferença na sua vida. Então, se você está interessado em ter um plano de saúde de qualidade que vai te surpreender, entre em contato com os consultores da WME e tenha tudo de bom que pode ser oferecido para você no mercado de plano de saúde. Fala, galera, Didi na área. Estou aqui com mais um grande convidado. Vou apresentá-lo porque a gente já se conhece de longa data, né? Já fizemos algumas coisas do esporte junto. É um apaixonado pelo futebol de Brasília, pelo esporte de Brasília. Te conheço desde o Correio Brasiliense. Olha, Dionísio, primeiro um prazer estar aqui com vocês, né? Mas eu acho que é isso. Não vou me recordar, eu acho que eu vou puxar pela memória, mas desde o Correio Brasiliense. Há muito tempo, anos. cara. Exatamente. Famoso Alan Guilar. Tudo bem, meu amigo? Meu querido, Como é que tranquilo? você tá? Tranquilo? De boa. Graças a Deus. Cara, e antes de eu conversar aqui com o Alan, né? Já apresentei, mas antes de eu conversar aqui com o Alan, se inscreve no canal. Dá o likezinho, dá uma curtida, beleza? Compartilha com seus amigos, deixa os seus comentários, deixa sugestão de pessoas que você quer ver aqui no Nação Fatos, de assuntos que você quer que abordemos aqui também, tá? E se você ainda não viu o pente fino do Israel Batista, da Paula Belmonte e Bia Kiss, já está no ar. Beleza? Então, olha aí, foram os deputados federais escolhidos. Hoje, no final, o Alan vai escolher mais um, só tem mais dois para ele escolher. Tem mais dois, meu amigo. Se vira! Voto de Minerva? Tem dois para você escolher. O pior é o seguinte, o outro não vai nem poder escolher. O próximo convidado não vai nem poder escolher. Porque já acabou, né? Já acabou, porra. Na verdade, hoje você só vai escolher quem vai vir primeiro. Só a questão da colocação, só isso. Só, porque... né? Só tem dois, então você fala assim, esse aqui. Aí o outro já vem logo depois. Vamos lá, eu gosto dessas coisas. Eu gosto dessas coisas. Então, acompanha aí, veja os pente finos. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Dos três, Paula Belmonte, ó. Beleza? Bem à frente dos outros dois, em questão aí das contas. Dei uma puxada de orelha aqui nela, porque nas comissões ela andou faltando. Motivos justos. Que motivo justo? A falta não justificada, porra. A falta não justificada lá. Eu falei, né? Porra, deu um miguezinho. Aí eu falei, deputada, né? Logo na falta da comissão... Aí eu acompanhei os pente finos, viu? Porra. Acompanhei. Aí eu falei, mas nas contas, porra, deu um esculacho, bicho. Foi, né? Deu. Nossa, os outros... Cara... Passaram longe. Professor Israel, vamos lá. Vamos. Você é deputado. A gente sabe que deputado tem alguns benefícios, né? Sim. Aí, o cara é de Brasília, beleza? Já tem residência fixa aqui. Tem residência fixa aqui, certo? Por que ele viaja constantemente para São Paulo? E aí é uma coisa que a gente tem que perguntar, né? Aliás, ele tem que trazer a público, né? Porque ele é uma pessoa Não, pública. eu convidei. Eu convidei para vir. Até agora eu não tive resposta dele. Mas eu convidei. Fui lá, gostaria, né, convidar pro podcast, para você falar um pouquinho do seu mandato aí como deputado federal, né? Falar das suas ações. Lembrando, Dionísio, que ir para São Paulo não é proibido, tá? Mas aí Não. depende da forma que vai, né? Não. Com os gastos, enfim, exatamente. Ele quer ir com o dinheiro dele, ele pode ir até pra China, meu Pra amigo. onde quiser, exatamente. Entendeu? Agora, com gasto público, do nosso dinheiro, você tá indo com qual motivo? É pra trazer alguma, sei lá, conversar com os vereadores, com os deputados estaduais. Fui conhecer o sistema de transporte, enfim. Beleza. Mas justifica. Mas justifica. É. Ali não tem, só tem lá, viagem pra São Paulo. Eu falei, porra, meu irmão, o cara não é de São Paulo, bicho. E a justificativa tem que ser pública, né? Pra isso existe lá o portal de transparência. Pois é, mas lá não tem, cara. Lá você entra, aí tem a nota, você vê pra onde ele foi, mas não tem ali, eu fui com o objetivo de... Não tem isso. Não tem. De ninguém. E por que não usa a mídia como você convidou pra vir explicar então, né? Não, convidei. Vamos ver. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Deputado distrital é pior. Não, deputado distrital tem uns aí que são absurdos. Não tem. Você não acha. Não, eu tô falando assim, são absurdos em relação a gastos que fazem. Mas assim, você acha, mas é um trampo.
Cara, se você entrar lá, bicho, arruma esse negócio aí, pelo amor de Deus. Se Deus quiser. É um direito nosso, Se Deus quiser, os eleitores de Brasília quiserem também. É um direito nosso saber como é que vocês estão gastando nosso Mas dinheiro. é lógico, velho. quem elegeu? Bicho, aquilo ali não tem condições. Cara. Quem elegeu? A gente, pô. Então você tem. É obrigação do parlamentar passar isso para a população. Pois é, mas aí que tá. A justificativa deles é o seguinte, que eles passam. Pra E quê? passam. Passam. Você entrar lá, tem lá. Existe, Existe. Só que é um PDF, tá? E aí não tem lá, por exemplo, Alan Guilar. E aí, tudo que você fez. Tá lá assim, ó. Combustível. Aí tem Alan Guilar, tem Júlia Luce, tem... Entendeu? Tem de todo mundo. Aí a gente que tem que ficar... Opa, peraí. Esse aqui gastou tanto. Esse aqui... Aí a gente tem que criar a nossa planilha, sacou? Pô, E o gasto, ele não é explicado, ele não é explicativo, né? Não é explicativo. Não é explicativo, exatamente. Não é explicativo. Eu já tive essa curiosidade de olhar também. é explicativo. Até porque, se eu chegar até lá, se eu tiver essa honra de chegar... Porque, pra mim, na minha opinião, é uma honra chegar e representar a nossa sociedade, a nossa população, numa Câmara Legislativa ou federal que seja. Eu procurei saber por quê. Porque eu quero chegar fazendo diferente do que os que lá estão. Entendeu? E realmente o que você está falando é verdade, Dionísio. A gente não encontra nada explicado, Não encontra. nada detalhado. É muito simples colocar daquela forma, né? É muito simples. Joga lá e, tipo, ó, você quer saber a informação, então você fica cutucando aqui, cutuca ali, cutuca e tenta descobrir. Nisso o Congresso é um pouquinho mais organizado, mas ainda acho que ainda falta a explicação do porquê daquele gasto. Entendeu? Por exemplo, senador Exalci. Cara, escritório de apoio. Por que escritório de apoio? Pra quê? Também é de Brasília ele, né? Por quê? Ele também é de A Brasília. Bia Kiss também, escritório de apoio. Por quê? Pra quê? Entendeu? As pessoas não podem ir no gabinete? Mas o gabinete está para isso, né? Inclusive, Então, né? Tá não pra pode ir no isso. gabinete? É Entendeu? verdade, Por que você tem que ter um escritório de apoio? Concordo com você. Então, assim, são umas coisas assim que é incoerência e que são gastos. Pô, é nosso dinheiro, cara. Então você começa a somar ali, gasta isso, gasta aquilo, gasta aquilo. Aí no final que você vai ver, cara, foi uma grana. Se você quer um escritório de apoio, utiliza coisa que seja sua. Um espaço que seja seu. Né? E eu conheço parlamentar que faz isso. Você tem um escritório de apoio, mas é dele. Ele não utiliza gasto público com isso. Não, mas é uma decisão do cara, né? É uma decisão. Aí é decisão. ele quer ter, é problema dele. Aí também, mas eu não sou contra. Não, claro. Entendeu? De repente, Assim como eu posso- falei, por exemplo, eu mostrei lá que tem a parte lá técnica, né? De gastos técnicos. Você pode gastar, por exemplo, com uma empresa fazendo pesquisa sobre um determinado assunto, um determinado projeto e tal. Esse gasto, apesar de eu ter mostrado e ter falado, eu não sou contra. Entendeu? Eu acho que você, às vezes, tem que fazer mesmo. Às vezes, pegar uma consultoria sobre um determinado... Vamos lá. Você vai fazer algum projeto voltado para o meio ambiente. Tu é especialista em meio ambiente? Nem um pouco, de forma alguma. Eu ia até chegar nesse assunto. Você precisa contratar serviços. Isso é fato. É fato. Você precisa. Eu não conheço todos os setores. Eu sou formado em jornalismo. Isso. Se você me perguntar sobre jornalismo, você sabe que eu vou conseguir pelo menos Desenrolar. pelo menos desenrolar. Agora, você falou do meio ambiente, você falou, nós temos aí a área de medicina. Poxa, eu gosto muito de pet. Gosto muito de pet. É uma das causas que eu vou lutar. Pela causa pet, nós temos algumas coisas aí, inclusive tô com alguns projetos para isso, mas eu não sou nenhum especialista. Eu vou precisar contratar um especialista para estar comigo e desenvolver esses projetos. Eu vou precisar, então, de repente, gastar uma verba para que se possa ter esse trabalho em mãos para que eu possa lutar por isso. Mas aí é algo que você tem que justificar. O problema de tudo é aquilo que a gente falou desde o começo da conversa aqui. Se você coloca gastos, mas não justifica por quê. O lance das viagens é a pior coisa que tem. Pior. É a pior coisa que tem. Os distritais eu nem olhei. Eu me foquei nos federais, né? Senadores e federais. Não olhei os distritais, assim. Quando eu comecei a procurar, eu falei, caralho, desisti. Porque, tipo... Não tem como. Não, se abrir uma planilha de PDF, que abria outra, eu falei, não, desisti. Combustível. Desisti. Você pode andar, você tem que andar. Eu acho que parlamentar de gabinete... Posso falar merda? É uma merda, Pode. né? É uma merda. Parlamentar de gabinete não é boa. É o pior parlamentar que existe. O parlamentar tem que estar andando, tem que estar procurando, tem que estar conhecendo a cidade, tem que estar sabendo da evolução da cidade, do que está precisando em tal setor, em tal localização. Então ele precisa andar. Vai mandar um assessor? O assessor também vai ter gasto. Mas enfim, aí você precisa, para combustível você precisa. Mas também é necessário que se mostre para que você está gastando. Porque se eu tenho um salário, o parlamentar tem salário. Eu tenho um salário, você tem um salário. Todo mundo que é assalariado tem um salário. Você tem o seu gasto privado. Mas o gasto público você é obrigado a mostrar. É obrigado a declarar. É obrigado a que a população esteja sabendo. Mas eles não declaram. Aqueles declaram assim, ó, gastei tanto com combustível.
E aí? Exatamente. A gente tem que mudar isso, Entendeu? não tem? Cara, a Bia Kiss gastou 3 mil reais com combustível um mês aí. Eu falei, meu irmão, 3 mil em um mês, andou muito, hein? Meu irmão, pois é, andou pra caraca, Ou então bicho. tem um V12, né? Né? Pode ser que tenha um V12. Que aí tem dá que um... ver o carro. Tchau. Tchau. Não, mas, aliás, aí tá vendo, Diniz, como é que vocês são maldosos, tá vendo? Você tá vendo a maldade? Não, foi você que falou do V12, velho. Não, mas eu tô ajudando. O V12, a maldade é falar que a pessoa gasta tanto e não vê qual carro que a Eu não sei pessoa qual usa. carro que a pessoa usa. Verdade, Entendeu? verdade. É, você tem que avaliar. Verdade, pode ser um V12. De repente, eu Ou conheço Fórmula carro. 1. Eu conheço um Fórmula 1. Um Fórmula 1. Eu conheço carro que tá fazendo 6. Meu irmão, isso não é carro, velho. Isso aí Mas eu conheço. é um posto de gasolina. Eu tenho um amigo que é colecionador de carro, tem um Landau. De repente a pessoa tá andando no Landau. Não, Landau. É, O Landau faz o quê? Faz nem 6. faz 5 e pouquinho. Então, amigo, Faz 5 e pouquinho. eu acho que é maldade demais no coração de vocês. Que é isso, pô. Não, eu acho que é, né? Não? Que isso, pô. Enfim. Pô. Deixa no ar. Mas aí se ela tá gastando com o Landau, concordo, vai gastar mais combustível. Mas, pô, e a poluição que ela tá gerando, vai, com o Landau? Também tem isso, né? Aí, ó, tá vendo? Então eu não sou tão maldoso, É pô. verdade. Você tá pensando no meio ambiente que a gente Tá falou pensando agora há no pouco, ambiente, né? pô. Então, assim, ela justifica aqui, mas prejudica Mas aqui, prejudica porra. ali, Ah, exatamente. Até porque o carro, depois de certa idade, que agora eu não vou me recordar, ele está proibido, né, de andar na cidade, né? Ele pode ser de colecionador, mas tem isso. Eu vou até procurar saber sobre isso. Assim, esse é até um assunto que a gente pode entrar, cara, porque é uma coisa que sempre me incomodou, né? Não sei... até acho que um distrital pode propor algo nessa pegada. Cara, porque é o seguinte, carro novo, paga IPVA. Depois de um determinado período, o carro para de pagar IPVA. Né? Quanto mais antigo é o carro, mais barato fica o Mais IPVA. barato fica o IPVA. Eu sou contra isso. Eu acho que tinha que ser mais caro. Eu acho que tinha que ser o contrário. É. Eu acho que o carro novo, até um determinado período, tinha que ter isenção de IPVA, entendeu? E o carro velho pagar mais caro. Isso pode ser um projeto de lei. Porque pra- a chance do carro velho quebrar é muito maior muito que um maior, carro novo e criar muito mais transtorno do que o carro novo, bicho. Porque o cara vai criar engarrafamento, vai criar um monte de coisa, pô. Eu moro na Tailândia, sabe onde é a Tailândia, né? Não. Tailândia ali é o final de Taguatinga com a Ceilândia. Né? Eu moro na M Norte ali. É a última quadra de Taguatinga, você atravessa uma pista, você tá na Ceilândia. E eu venho pela estrutural, quando eu venho pro plano piloto. Hoje, pela manhã, eu tava vindo pela estrutural, 2 carros de idade mais avançada parados na pista e atrapalhando o trânsito. Entendeu? Então, acho que realmente... Então, Chegou uma aqui amiga ali. chegou aqui o assessor É o pessoal assessor, do é o Alan Guilar. assessor. Não podemos falar o nome agora, pode não, falar, porque senão não? atrapalha. Ah, ele, né? atrapalha. Atrapalha. Tá assessorando 3 candidatos, né, cara? É por isso que atrapalha, tá vendo? Tem uma cadeirinha aí, você pode sentar um pouquinho e tem a esperar? cadeira aí, ó. E aí, assim, então, cara, eu acho que na questão dos carros, cara, carro novo que tinha que ter isenção. Isenção. Entendeu? Aí a pessoa. Aí eu sempre tenho aquele que fala assim, pô, mas aí você tá impedindo que uma pessoa que não tem tantas condições compre um carro. Pô, meu amigo, mas peraí, se você tá dando isenção do IPVA, né? E aí você pode vir sim com alguns programas de tipo, carro novo, você facilitar ali tirar um imposto, tirar alguma coisa, justamente para você movimentar o mercado e facilitar a compra pro cara lá. Pô, você vai estar possibilitando a pessoa humilde a ter um carro bom. E não obrigando ele a comprar um carro velho. Se ele quiser comprar um carro velho, é a opção dele. Por exemplo, eu quero comprar um Fusca, minha esposa que não deixou ainda. Eu também sou louco pra comprar um Fusca. Ela que não deixou ainda. Mas é uma opção minha, porra. Entendeu? Agora, e aí se eu tiver que pagar IPVA mais caro por isso, é uma opção minha. É opção sua. Eu que tô optando por comprar Mas um você carro tá dando velho. mais risco de o carro ter um problema. De dar um problema. Exatamente, Entendeu? eu concordo. E isso pode ser um projeto de lei bom. A gente pode começar na lei, no âmbito distrital, né? E depois tentar passar para federal, por que não? Não, e é exatamente isso que eu falo, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas isso é só em âmbito federal. Eu falo, por que é âmbito Não, federal? você Por pode que começar não no pode distrital. começar no distrital? Começa. Faz uma lei orgânica, distrital, e depois você passa Você para federal. começa no distrital, serve de exemplo, É, um outro deputado usa em Vira outro como estado. modelo, exatamente. Entendeu? Eu vou citar uma lei do esporte. A queimada, que você tanto jogou na rua, tenho certeza, porque eu joguei bastante, e eu era bom, viu?
Hoje, não não, era tão hoje, bom assim, hoje não. não é mais queimada. Não, mas Hoje é queimado. é Não, baleado. mas baleado é o nome de. Tem baleado. Algumas regiões do país chamam baleado, mas a queimada virou esporte oficial e Virou começou em esporte. Brasília. Foi uma lei distrital. E agora acabou recentemente de virar uma lei federal. Mas começou em Brasília. Então a gente pode fazer isso para outros setores, Eu não inclusive isso sabia que a gente está dessa não, conversando. cara. Sério que virou esporte... Virou esporte oficial. Há 3 anos no âmbito distrital e agora há Não, pouco eu já tempo... tinha visto a questão do baleado, até federações e tal, mas eu isso. não tinha percebido. Baleado se chama muito na Bahia, né? Aqui continua queimada. E aliás, o nome oficial é queimada, tá? Aí são os nomes que se colocam, né, em cada região. Por exemplo, vai jogar uma pelada do futebol que é pelada aqui em Brasília, é pelada, lá na Bahia é baba, né? As pessoas mudam muito não, mas o nome oficial é queimada. É queimada em Brasília. Há 3 anos atrás virou esporte oficial por um projeto de lei de um deputado de Brasília. Começou a dar certo e aí o próprio um deputado federal daqui de Brasília também colocou como projeto de lei para âmbito nacional e virou agora esporte nacional. Rapaz, acho que você pegar a gente assim, quarentão, assim, montar um time, a gente dá uma surra nesse Não, mas molequinho. Dionísio, vou te falar um negócio. É o esporte mais democrático que eu tenho visto nos últimos tempos. Lá tem mãe jogando com filha, pai jogando com filho, pessoa um pouco, né? Um pouquinho mais parecido comigo. Fala, pode falar. Um gordo que nem você. Pô, pode falar. Vi que você ficou olhando. Uma pessoa um pouco mais gordinha, uma pessoa mais magra, alto, enfim. É o esporte mais democrático que eu tenho acompanhado de perto. A queimada é muito democrático. Então, assim, se a gente montar um time da gente aí, pode ser que dê certo, tá? Eu não sei se eu tenho essa habilidade toda, mas a mais, gente não. tem a experiência que esses moleques não têm. A experiência nós temos, é verdade. experiência, Só não tem a vitalidade, né? Mas aí a gente agiliza no queimar logo e pronto, queima logo os moleques, tira do jogo e Tira do jogo. tá sussa. Mas é exatamente. Meu querido, vamos lá. O que você tá em mente pra Brasília, cara? Por que Alan Guilar decidiu entrar na política pra fazer o quê em prol do quê? Dionísio, eu vou falar algo aqui que você já conhece, você até falou no início, a gente já se conhece há bastante tempo. E eu lembrei, não foi Correio, foi Jornal de Brasília. Jornal de Brasília. Ah, cara, foi Jornal de Brasília. Jornal de Brasília. E, inclusive, com o futebol americano, Foi. né? Cobrindo o Com o futebol americano. Cobrindo o futebol Exatamente. Há 2 campanhas atrás me chamaram para... Primeiro, eu vou me apresentar um pouco na minha profissão. Eu sou um jornalista esportivo, trabalho com comunicação esportiva há muitos anos em Brasília. Decidi criar um portal de notícia esportiva porque eu trabalhava nas redações e... Poxa, eu tenho que olhar mesmo? Eu queria falar olhando para você. Como você quiser. Se quiser falar para mim, olhar para o público, a decisão é sua. O podcast tem essa Meu peculiaridade, irmão, né? A gente tem, pode... ixi. Mas eu vou falar Aqui, direto pro irmão. público, tá? E aí eu trabalho há bastante tempo. Põe um cafezinho pra gente então, por favor, já que você Agora? trabalha há bastante tempo com jornalismo esportivo, com a comunicação esportiva. E nesse tempo que eu trabalho, Dionísio, nesse meio, eu observei o quanto o esporte é importante na vida das pessoas. Eu já sabia disso, isso é notório. O esporte é a ferramenta de socialização e ressocialização mais eficaz que existe na sociedade, porque dentro do esporte você tem saúde, você tem educação, você tem segurança, você tem um bom convívio no âmbito familiar, você tem, diversas coisas que você melhora na sua vida, que você melhora na sociedade através do esporte. Se quiser depois de detalhar por que eu penso dessa forma de cada um, a gente pode até falar. E aí eu notei isso, nesse meio tempo, nesse grande tempo que eu venho trabalhando, e coloquei na cabeça que um dia eu ia fazer um pouco mais do que o jornalismo. E há 2 campanhas me chamaram para ser candidato, para pleitear uma vaga aí na Câmara Legislativa, e eu não aceitei porque eram de pessoas que eu não tinha muita firmeza. E eu falei, poxa, eu vou caminhar ao lado dessas pessoas e chega lá na frente, eu vou ter que me vender, eu vou ter que vender a alma diabo e não quero isso. Porque isso é uma preocupação que hoje existe na política. Existe. Eu não quero isso porque eu construí uma carreira, eu construí um nome no meio esportivo, graças a Deus e graças ao trabalho de honestidade e transparência. E aí esse ano chegaram algumas pessoas, uma família que eu trabalho com ela há um tempo no esporte, não sei se eu posso citar o nome. Pode. Família Belmonte. Família Belmonte, tive o convite para participar do pleito, para poder me candidatar a deputado distrital. Graças a Deus já fui aprovado na convenção, tudo, já tô realmente como candidato a deputado distrital.
E aceitei justamente por isso, porque eu estava do lado de uma família que eu tinha certeza que gostava do esporte também, uma família idônea, uma família que realmente trabalha pelo esporte, pelas pessoas. Vide a nossa deputada Paula Belmonte, a 7ª melhor parlamentar na Câmara Federal, a nível nacional, e a primeira do Distrito Federal. Então, assim, e aí eu decidi porque eu estaria do lado de pessoas que realmente iriam me apoiar, estavam pensando da forma que eu penso, pensam da forma que eu penso. E aí eu decidi. Por quê? Porque através o que eu faço, eu já vi, Dionísio, muitas pessoas, se eu me alongar muito, você fala, eu gosto de conversar e você sabe disso. Filho, aqui o espaço é nosso. Tá bom. E aí, aquilo que eu vi muito nesse meio, eu já vi vidas se salvarem, eu já vi pessoas se salvarem por conta do esporte. Eu já fui buscar adolescentes na casa, a pedido de treinadores, na casa delas que estavam perdidas para as drogas, para levar para um treinamento e hoje viraram atletas e salvaram, tem família, tem filho, são pessoas trabalhadoras, até já saíram do esporte, mas se tornaram cidadãs, essas pessoas. E eu falei, poxa, por que eu não vou para uma Câmara Legislativa, tentar uma Câmara Legislativa, se lá eu posso ter o poder da caneta nas mãos para poder criar leis, para poder gerar leis, lutar por leis, assinar leis, para que eu possa lutar mais por essas pessoas. E aí foi assim que eu decidi, e cá estou nessa caminhada dura, árdua, porque não é fácil lutar contra o sistema, não é fácil lutar contra as pessoas que lá já estão, mas eu vou meter minha cara. Porque na verdade é essa, né, Alan? Não é nem assim, lutar contra o sistema, é lutar contra o sistema, cara, quase oligárquicos, que esses caras colocam dentro das câmaras, dentro do Congresso, né, nas assembleias legislativas pelo Brasil afora. Porque, assim, eu tenho batido nessa tecla aqui com todos os nossos convidados que passam por aqui. Cara, já passou da hora da gente tirar algumas pessoas que estão ali dentro. Tem cara ali que tá só, tipo, sai, entra aqui, depois de novo. Fez dali uma profissão, não fez dali um dever pro cidadão. Não, e quando você vai ver os projetos de lei, não é um projeto de lei que entendeu? Engloba o Distrito Federal. Engloba uma classe. Aí ele fica preso naquela classe. Aí ele fica sempre beneficiando aquela classe. As pessoas falam que não tem partidos, tem bancadas. Tem né? bancada. Tem bancadas. E essa é a realidade. E nós temos que parar com isso. De lutar, de ter pessoas lá dentro que brigam por bancadas. Não, a gente tá ali para brigar pelo povo. Pois é, mas aí vamos lá. Você tá vindo por um partido que tem uma certa bancada. Você fala do PSC, porque é a questão religiosa? O PSC, ele é um partido social cristão porque ele luta pela família, pelos direitos da família, tá? Mas não é por uma religião. Não tem nada, as pessoas confundem, não tem nada a ver com religião. Eu coloquei isso aqui justamente por isso, porque quando a pessoa pega a sigla, né? Partido Social Cristão. Sim. Né? Já pensa, eu tenho escutado isso, eu tenho escutado muito isso. Putz. Eu tenho escutado. Cara, e vamos lá. Eu sou cristão, você sabe disso. Sou católico também, assim como você. Defendo a pauta católica, sim, mas eu defendo a pauta católica dentro da minha casa, com a minha família, com meu filho, minha esposa, e ali vai ditar o que a gente tem dentro da nossa religião. Fora da minha casa, meu amigo, eu não tenho que me meter na vida dos outros. Você pode conversar e debater quando a pessoa quer conversar sobre isso. Entendeu? Agora, assim, tem algumas pautas que são mais complicadas? Tem. Né? Esses dias eu estava conversando com uma colega, ela falou assim, então você é contra a intervenção... É que eu não quero falar a palavra abor, porque dá problema. Né? A intervenção, né? A intervenção da vida. Da vida, pronto. Né? Eu falei assim, cara... Não é que eu seja a favor, né? Eu não sou a favor, né? De qualquer forma, eu não sou a favor, mas não por uma questão religiosa. Mas por uma questão seguinte, é uma vida. E é um princípio seu. Você tá querendo ter o seu direito, mas e o direito daquele feto que tá ali e que não pode escolher? E que não tem culpa de absolutamente nada. Entendeu? Então, assim, não é uma questão religiosa. Aí é uma questão de princípios. Exatamente. Entendeu? Tanto que eu falo, bicho, tu quer casar com pessoa do mesmo sexo, é problema teu, cara, até aprovo. Eu não vou lutar por isso. Eu tenho várias amigas que são. Eu entendo a sua visão. Eu tenho várias amigas que são e eu me dou super bem com Aliás, elas. hoje é difícil você não ter amigos que são, né? Porque hoje tá muito comum e a gente não tem que julgar.
Não, cara, são felizes? São felizes? Exatamente. O Nós que, não temos que o julgar. que Jesus Cristo pregava? O amor ao próximo, Amor ao né? próximo. Amor ao próximo. Acabou, velho. É. Entendeu? Então, assim, eu não tenho problema com isso. Muito menos eu. Entendeu? A questão mais minha é ali na intervenção da vida. Só que você não é obrigado, porque as pessoas querem te pressionar, a lutar por aquilo. Ah, é? Eu também não sou. Exatamente. Eu penso dessa Tipo forma. assim, Ah, você tá lá na eu tua cadeira na Câmara aceito. Legislativa, você hoje é deputado distrital, você tem que lutar por isso. Não. Não. Eu vou lutar pelo que eu acho que é conveniente, pelo que eu acho que é conveniente para a população, que eu acho que é conveniente para a sociedade, tá? E se eu achar que uma situação X, eu não estou falando nem da questão do aborto, não estou falando nem da questão do homossexual, estou falando de qualquer questão. Se você não achar que é conveniente, você está no seu direito de não lutar por aquilo. Você tem um colega de bancada de parlamento do lado, que ele vai lutar por isso. Tudo bem, na hora de votar lá, você vai votar sim ou não e pronto. Agora, você não é obrigado porque as pessoas estão fazendo pressão para que você lute por aquilo. Você vai lutar pelo que você acha que tem direito de lutar, que é direito lutar. Entendeu? Mas aí eu sou obrigado a respeitar. O respeito nós somos obrigados a ter. Eu penso dessa forma, Dionísio. Então, infelizmente nós vivemos, Dionísio, numa sociedade em que se você não pensa igual a mim, Você tá errado. eu tenho o direito de te atacar porque É. você não pensa igual a mim. Não, cara. A gente tem nós tivemos uma carta aberta ontem, pô, lida e que, assim, eu aplaudi de pé. Que nós temos direito à democracia, nós temos direito à liberdade. Assim como quem luta por uma situação, por quem milita por alguma coisa, eu tenho o direito de também pensar de outra forma. A gente tem que se respeitar mutuamente. Sim. E a sociedade está intolerante. A sociedade está intolerante. E aí, entra para mim, eu vou falando e vou entrando nos assuntos. Aí entra a educação. Que eu acho que a intolerância é falta de educação. E se existe falta de educação, nós vamos ter cada vez mais intolerância. Entendeu? Vai ter cada vez menos pessoas dispostas a debater o assunto, a chegar numa conclusão de forma pacífica. Porque ninguém quer aceitar a opinião alheia. Ninguém quer aceitar. E aí entra tudo isso entra nessa questão que você está falando. Eu não sou obrigado a lutar pelo que as pessoas querem que eu lute. Não sou obrigado a brigar por aquilo que as pessoas querem que eu brigue. Eu tenho minha opinião. Temos que respeitar um ao outro. Mas a sociedade não está pensando assim e as pessoas que lá dentro estão também não estão pensando. Porque as pessoas que lá dentro estão hoje, elas pensam no seu próprio umbigo. Muitas delas, a grande maioria delas. E nós temos que mudar essa realidade, Dionísio. Alan, uma questão assim, partidária. Você já falou que você entrou na política através da família Belmonte. A gente sabe que o Felipe Belmonte, ele é o presidente do partido, né? Do PSC, isso. E aí eu tenho uma questão que é sempre assim. Você está entrando lá. Tem uma votação que você vê que é favorável à população de um certo modo, mas o partido, por alguma questão, quer que você vote contra. Qual que será a postura de A minha opinião. A minha opinião vai valer. Porque eu sei do que eu quero para a população. O partido sabe, tem as convicções dele? Tem. Mas nós vamos sentar, vamos conversar, mas eu vou... A opinião... Vamos colocar, a gente fala de esporte. Eu quero saber exatamente se você vai ter esse respaldo e essa liberdade. Sim, entendeu? e ao entrar eu conversei sobre isso. Eu conversei sobre isso. Porque a gente não pode chegar lá, eu não posso chegar lá e votar de acordo com o que o Dionísio quer, porque ele é o presidente do meu partido. Eu tenho que chegar lá e lutar por aquilo que eu penso que é... Mas é claro que nós vamos ter uma conversa com o partido, eu vou ter um debate interno com o meu partido, nós vamos conversar e entender o que é bom para a sociedade. Mas a decisão final, a gente fala muito de esporte. Você tem uma comissão técnica, você é muito ligado ao futebol americano. Você tem a comissão técnica da defesa, do ataque, mas no final das contas você tem o técnico principal que vai decidir. Isso. E eu acho que parlamentar é isso. Nós teremos várias conversas dentro do partido, dentro de um grupo que seja, mas a decisão final é do parlamentar. E aí comigo vai ser dessa forma, porque eu deixei bem claro no meu partido, e eles entenderam e eles acham que tem que ser assim. Porque assim, aí você começa a tirar das ações, aquelas velhas ações de que ali tem um interesse próprio e não o interesse para a população. Eu falo que, na verdade, o que está se obedecendo é o interesse do cacique. Do cacique. Né? Porque, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Cara, quando teve a aprovação do fundão eleitoral,
né, o aumento do fundão eleitoral. Cara, eu liguei pro deputado que eu votei, puto, porque ele votou a favor. Ele foi a favor. Ele foi a favor. Eu liguei puto, cara. Liguei puto. Falei assim, porra, é sério que tu votou a favor nessa merda? Aquela coisa toda. A gente ficou quase 1h30 no telefone. Inclusive ele tentando... Te convencer de que me ele estava convencer. certo. E no final das contas, ele viu que não estava me convencendo. E aí ele virou assim, cara, o partido... Entendeu? Aí foi pro lado do partido. O partido me obrigou a votar. E se eu não tivesse votado, possivelmente nas próximas eleições o partido ia me cortar. Te cortar. Aí eu falei, cara, só que você não ia atrair o seu eleitor. Você traiu o seu eleitor. Claro. A partir do momento que você foi a favor dessa palhaçada, porque é uma palhaçada, você foi contra o seu eleitor. Você traiu o seu eleitor. Inclusive, assim que eu terminar o pente fino, a gente vai começar a mostrar quem foram os deputados federais que votaram a favor do fundão eleitoral. Vamos colocar um por um. Mostre. E aí você vota nele se você quiser. Tá? Porque um cara que aumenta o fundão eleitoral, a verba de fundão eleitoral, e eu já falei isso aqui, eu não sou contra o fundão eleitoral. Eu sou contra o valor do fundão eleitoral. Exorbitante. Exorbitante, cara. Exorbitante. Exorbitante. Sabe, um dinheiro que poderia estar indo para educação, para saúde, para segurança pública. Cara, poderia estar indo para tanto lugar, cara. Você sabe como eu acho que devia ser a campanha política? É como eu acho que deveria ser a Fórmula 1. Tudo eu coloco como parâmetro um esporte, né? Eu acho um absurdo a Fórmula 1, cada equipe ter um carro diferente. Eu acho que para você mostrar o valor do piloto, você tinha que ter tudo igual. Tudo igual. Você não pensa como eu? Eu penso assim. E eu já falei isso aqui. E eu acho que nessa questão tinha que ser assim. Não tem que ter. E o fundão é o seguinte: o fundo partidário é o seguinte: um partido tem tanto, outro tem tanto. Cara, aí dentro do próprio partido você tem dentro também. Do próprio partido um candidato tem tanto, leva um pouquinho mais, outro leva um pouquinho menos. Eu acho que tinha que ser igualitário. Eu falei isso aqui no bate-papo que a gente teve com o Nelson Neto. Eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, pra mim é o seguinte: eu não sou contra o fundão eleitoral. Tem que ter. Porque é justamente o seguinte: se a gente não tem um fundão eleitoral também, você às vezes não possibilita, às vezes, um cara que tem boas ideias, mas que não tem recurso financeiro, de estar entrando na política. Exatamente. Né? Então, assim, você tem um fundão eleitoral. Meu irmão, são quantos partidos? No Brasil, 300. Ontem eu olhava isso. Inclusive, eu estava olhando o valor para os partidos. Eu estava olhando os valores que vão para os partidos. Eu deixei de contar. Chegou na altura que eu falei assim, eu parei. Não estou contando mais os partidos. Eu fui ver só os valores maiores, os menores. E pronto, acabou. Inclusive, o meu partido está bem menor, né? Mas, enfim, vamos para a luta. Mas é fora da realidade, cara, o que colocam. Não, eu acho assim, cara. Pega lá aquele dinheiro e divide entre os partidos igualitariamente. Aí você vai dar condições de todos lutarem. Não é uma democracia? Claro. Se é democracia, a gente tem que ter igualdade. É que nem tempo de TV. Sacou? Porra, pera aí, meu amigo. Por que um vai ter quase 1 minuto e o outro vai ter 20 segundos? Não, e as explicações para isso são as mais ilógicas, né? São as mais surreais, são as mais absurdas que a gente pode ver, né? São explicações que a gente não consegue entender, né? Não consegue entender. Não, é porque fez a federação. Fez a federação, a maior bancada, não sei o quê. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente tá numa democracia. É democracia. Primeiro, democracia, Dionísio, é uma coisa que eu penso e falo isso em todos os lugares que eu vou, para todas as pessoas, todas as rodas de conversa políticas que eu tenho. A democracia tem que ser a democracia original, que são 2 lados. São 2 lados. No Brasil não vai ter isso nunca, né? Não adianta a gente querer lutar, porque não vai ter isso nunca. Esquece. Mas você tem o lado direito, o lado esquerdo, e você vai pro pau. Entendeu? Aqui não. Aqui nós temos centrão, centro-direita, centro-esquerda, direita, esquerda... Liberalismo. Você tem diversos... Neoliberalismo. Você tem diversos... Cara, isso não é democracia. Isso não é democracia. Democracia são 2 lados, pô. E aí você escolhe o seu e vai. E eu penso dessa forma. Cara, eu ainda acho que a gente ainda tinha que ter a independência. Eu acho, cara. Tipo assim, você quer se candidatar e não quer se filiar a nenhum partido? Se candidata, velho. Mas esse vai sair perdendo mais ainda do que aqueles que estão filiados. Aí tem que mudar a palhaçada lá da... Entendeu? Tem que mudar. Você pega lá, são quantos partidos? São... Cara, não sei. Pega, você entra no Google aí, olha.
Eu vou colocar nas minhas redes sociais isso, quem quiser depois entrar nas minhas redes sociais. Eu vou Pronto. colocar O quantos Alan vai partidos colocar lá. são. Pronto. Aí você pega, sei lá, 30 partidos, certo? E aí você coloca assim, ó, independentes, 31. Pronto, meu amigo. Não vai sair perdendo. Aí você divide o dinheiro. E esses independentes também terão. Esses independentes também terão. Entendeu? Dentro do independente... são quantos? 35 lá no... Que estão ali, candidatura independente. Ratei entre os 35. Nós estamos vivendo aqui no fantástico mundo de Bob. No fantástico. Mas seria o ideal? Seria o ideal. Seria o ideal? Seria o ideal. Porque daí você vai dar igualitariedade, cara. Porque, bicho, você tem um candidato que coloca 200 mil e um outro que coloca 10 mil, cara, quem vai ter mais chance? Mas, porra, quem tem o dinheiro, né? Quem tem o dinheiro. Ele vai aparecer muito mais, bicho. É. Entendeu? Eu sei que tem candidato aqui em Brasília que tá pagando pra ir em certos podcasts. Eu também sei. Eu também sei. O cara tá pagando pra poder ir, pra poder E aparecer. ainda te digo mais. Já me fizeram proposta. Aí. Eu falei, obrigado, não vou. Primeiro que eu não tenho dinheiro. Primeiro que eu não tenho. E segundo que eu acho isso um absurdo. A mídia, o jornalismo não foi feito pra isso. Não foi feito pra isso. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Mas você vai ficar fazendo... Você vai demonstrar... demonstrar, perdão. Você vai convidar um entrevistado, mas cobrando do cara, pô. Aí começa a corrupção, né? Isso já é uma corrupção pra mim. E Cara, eu recebi proposta. E o pior não é nem isso. Eu acho que o pior, às vezes, é até o candidato também. De chegar e falar assim, ó... Se ele aceita... Não, se ele aceita. Mas isso aí existe muito. Eu quero aparecer e... Tomando um cafezinho, porque tá Fica à muito vontade. bom, cara. Não tem como. Cara, aqui, eu vou até falar uma coisa pra vocês, tá? Aqui, se você quiser vir aqui conversar, que nem o Alan tá conversando, que nem outras pessoas já conversaram, eu não vou te cobrar, tá? Só que o seguinte, eu não vou ficar em cima do muro também. Se você falar merda aqui, eu vou te apertar. Simples assim. Eu já falei alguma merda aqui desde Até agora não. Ah, beleza. Então, Agora, vamos continuar. senão eu tinha te apertado. Tudo bem. Então, vambora. Alan, você como é um cara do esporte, e, cara, eu na frente da Federação de Futebol Americano, né, por 2 vezes, cara, a gente viu muito problema dos estádios aqui em Brasília. E, cara, passa ano, entra ano, você não vê uma mudança nem no executivo e nem no legislativo em prol dos estádios, né? E, cara, eu sei que tem soluções. Aqui eu já dei até ideia de, tipo assim, porra, pega essa merda, tira da mão do Estado e passa pros times. Deixa os times se virar com a porcaria desse É estádio. a melhor ideia que possa ter. Porque o Estado desonera o dele. E aí, meu amigo, é responsabilidade do time. Se lá na frente o time não tiver campo para mandar o seu jogo, é problema dele. O estádio está na mão dele, né? Eu penso, o que você pensa em fazer em prol dos estádios para poder resolver esse problema de nós não temos verbas para reformar e aí a gente fica sem o candangão, sem conseguir mandar um jogo decente, porque você não tem público presente, né? Aqui os ginásios, tem muitos ginásios aqui que também não conseguem demandar público, né? O Nilson Nessa até um tempo atrás, antes da privatização, até goteira lá dentro tinha. Há quanto tempo o Cláudio Coutinho tá parado? Cara, muito tempo. Muito tempo. Eu era adolescente. Cara, o Cláudio Coutinho não ia entrar no bolo da privatização ali do Mané Garrincha e do Nilson Nelson? Tá desativado. Acabou. Não tem Não, mais Cláudio desativou, Coutinho. mas ele não tava no bolo? Tava no bolo, mas aí vem a burocracia. E aí, Dionísio, aí o que acontece? Parece, a gente fala a mesma língua porque a gente é do esporte, eu sou do esporte, você veio do esporte, e a gente fala muito a mesma língua. E parece até que é combinado, mas não tem nada combinado aqui. Não é. Não tem nada combinado. Mas nós estamos. Tá acontecendo a 2ª divisão do Campeonato de Futebol do DF no momento. Nós tivemos agora no final de semana passado a abertura do campeonato e agora a 3ª rodada nós tivemos no final de semana passado 5 jogos, 4 no entorno. Sabe por que 4 no entorno? Porque os times brasileiros estão saindo para jogar no entorno porque não tem estádio em Brasília. Aliás, estádio tem. Não tem estádio apto para jogar. Aí você pega um time como o Brasiliense, por exemplo, foi lá e trocou todo o gramado do estádio Cerejão em Taguatinga. Só que as arquibancadas não tem condições. Mas na verdade condição até tem. Mas aí você vê as forças públicas, que são as responsáveis pelos laudos técnicos do estádio, e proíbem um jogo que de repente vai ter 200 pessoas. Cara, você pega um espaço ali e coloca ali, mas não deixando de tentar arrumar as outras áreas.
Cara, mas eu lembro que o Brasiliense, cara, você acompanhou o esporte, cobriu o esporte muito. Cara, na época que tava na mão do Brasiliense mesmo, cara, teve vários jogos Vários. lá. O Brasiliense foi finalista da Copa do Brasil lá. O Brasiliense que cuidava daquele estádio. O Brasiliense foi finalista da Copa do Brasil no estádio Cerejão, lotado contra o Corinthians. E só não foi campeão porque foi garfado. Seria campeão aquele ano. E aí, respondendo a sua pergunta, poxa, a gente jogando no entorno porque não tem estádio apto em Brasília. Você tem somente o Abadião e o Horizão na Ceilândia, porque alguns times estão cuidando de gramado, cuidando de algumas coisas, porque o poder público não cuida. Aí vem com aquela história que não tem verba. Gente, verba mas tem. Assim, o Abadião ainda está liberado para receber público. Tá, O Cerejão não. o Cerejão não. Por isso não está tendo jogo lá. Está vetado por conta de não ter laudos. E o Horizão foi liberado, mas também com o portão fechado. Só o gramado. Só o gramado. E porque tem time que está cuidando. Agora, você falou uma coisa que a gente conversa isso há muito tempo. Nós tivemos em roda de conversa, mesas de conversa, de reuniões sobre isso. Na época que você tentava o espaço para o futebol americano. Exatamente, você lembra? Aí, a gente isso. sentou. Sentamos, exatamente. Na mesma Inclusive, tá vindo a deputado, viu? Inclusive, tá vindo a deputado. Tá vindo a deputado. Esse vice-governador tá vindo a deputado e os estádios tá aí, ó. Caindo aos pedaços, não se resolveu nada na época que ele era vice-governador. E por que não privatizar, como você falou? Faz uma PPP. Faz PPP para os estádios. Pô. Tem time querendo cuidar. Tem muito time querendo cuidar. Então é muito simples você resolver isso aí. Não é difícil, cara. Agora você fica segurando para sucatear. Não ter onde disputar os campeonatos mais importantes da cidade. Nós temos que ir para o entorno, e obrigado o entorno, tá? Porque eu sei que tem gente que acompanha a gente. Obrigado. Lusiânia, Cristalina. Alexânia, Formosa. Entendeu? Poxa, a gente tem que ir pro... Muito obrigado mesmo pelo entorno para nos ajudar. Você que é de Brasília e tá assistindo, que não é de Brasília e tá assistindo o podcast, quando a gente fala entorno aqui, são as cidades vizinhas ao Distrito Federal. Da RID, né? É porque a gente aqui chama de entorno, tá? Pra não ficar... exatamente. São cidades da RID. Isso. Que fazem parte aí da grande região metropolitana, vamos dizer assim, de Brasília. Vamos usar o nome mais popular para as pessoas entenderem. Então, assim, eu penso justamente em lutar para essa privatização, ou pelo menos seja público-privada, não precisa ser totalmente privada, terceirizada para privatização. Cara, eu já acho que tem, cara. Sabe por quê? Você vai jogar público por quê? Mas sabe o que acontece? Aí você vai pegar time que vai arrumar um dinheiro ali para privatizar no momento. Isso aqui a gente vai entrar na licitação, enfim. Mas aí depois vai deixar largado, porque não vai ter dinheiro para cuidar. Cara, mas aí que tá, eu acho que não tem, na boa, eu acho que não tem nem que cobrar dos times. Mas vão querer cobrar. Não, vão querer. Agora... Eu acho que é o seguinte, ô Estado, vem cá, você tá conseguindo cuidar dessa merda? Não. Bicho, entrega esse negócio na mão do time. Pô, pega lá o Abadião, entrega na mão do time da Ceilândia. Que é louco pra pegar. Entendeu? Pega o Horizão, entrega na mão do time da Samambaia. Que são loucos pra pegar o Então estádio. assim, porra, tu pega e vai entregando, cara. Aí você pode até fazer um negócio. Você pode até chegar pro time e falar assim, ó, beleza, você tá fazendo isso, mas a contrapartida que eu vou querer sua é uma escolinha pro pessoal pros jovens. A parte social tem que existir. Pronto. A minha contrapartida é você fazer um trabalho social. Social. Mas social de verdade, prestado conta. Tá? Tudo. Tô falando conta financeira não, tô falando prestado conta do trabalho feito. Exatamente. Entendeu? Aí o governo pode até fomentar. Sim. O governo pode fomentar. E você pode criar um projeto de lei, uma lei, que realmente você privatiza, você passa pro clube e você fomenta essa parte social. Entendeu? O Capital tá fazendo isso lá no JK. O Capital tá fazendo um trabalho excelente. O André Cílio teve aqui, ele falou que o Capital Legião... Capital Legião, mas do Capital hoje ele é o principal. Ele fez lá um Adote uma Praça, que aliás teve uma briga no começo lá, mas ele fez o Adote uma Praça, tá fazendo um trabalho bacana, tá pegando as crianças junto com os Centros Olímpicos, que ele também pegou parte de Centros Olímpicos aí, tá fazendo um trabalho com crianças lá social muito bacana. Por que a gente não pega isso e faz o exemplo disso e leva para a Câmara Legislativa para poder lutar por uma lei em relação a isso? O Real Brasília pegou lá o Defilê, lá na Vila Planalto, que estava servindo para ponto de drogas. Reformou, e aí, inclusive, depois tentaram tirar isso do Real. Poxa, por quê? Tirar para quê? Para sucatear novamente? A unidade de vizinhança lá, que é o clube, que é o estádio onde fica o estádio do Defilê. Poxa, hoje você agrega muitos jogos, você está levando entretenimento, você tirou o pessoal da droga, você tirou o pessoal que estava ali para usar drogas, ponto de prostituição. A população da Vila Planalto te fala isso se você for lá.
Entendeu? E aí não, aí você não pensa. E você vai ali atrás do Abadião, por exemplo, na Ceilândia, você passa ali à noite, você tem medo de passar. Ali é tenso. Se você pega e coloca no. Entendeu? É complicado. Aquele estacionamentozinho ali é tenso. E se tiver na mão do clube, você tem. Aí vem o papel do governo, o papel político, o papel público. Se você privatiza, você pode colocar dentro do projeto de lei uma forma de você cobrar isso do clube. Você não vai estar tendo trabalho nenhum, você vai estar cobrando apenas e o cara vai ter que fazer. Entendeu? Não é difícil. Não é difícil. Mas falta boa vontade. Falta boa vontade. Aí me perdoe. O governador não está nem aí pro esporte do Distrito Federal. Não, isso aí não é só ele, né? Principalmente ele. Tipo porque... assim, os outros que vieram passando também, cara, na boa, vou colocar na real aí, os últimos 4... Não se importaram. Putz, grilo, não se importaram. Não se importaram e não se importam com o esporte de Brasília. E aí eu tenho que... É atual governo, a Gisele Ferreira, secretária de esporte. Quando a gente vai falar, dá porrada, a gente dá porrada. Mas quando a gente tem que elogiar, a Gisele tem muito boa vontade à frente da Secretaria de Esporte. Mas aí falta o apoio de cima. Falta o apoio do chefe, que é o governo. Porque ela não tem o dinheiro, né? Ela não tem o dinheiro, tem que vir. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Exatamente, mas tem muito boa vontade. Já sentei à mesa com a Gisele diversas vezes. Poxa, as ideias da Gisele são excepcionais. Mas aí como é que ela vai fazer isso? Já tem feito muita coisa. Ela tem tentado fazer muita coisa, tem feito bastante coisa. Mas fica parada, fica bloqueada por falta de apoio que vem de cima. Entendeu? Então, assim, se todo mundo tivesse a boa vontade... Eu assim, Secretaria de Esporte, pra mim, cara, ela tinha que se preocupar com o esporte de base e acabou, velho. Tem que ficar se preocupando tem que ser pra fomento. Com o estádio. Tem que se ser preocupar pra fomento. Cara, eu lembro quando eu era moleque, velho, porra, tinha o campeonato estadual, as Olimpíadas do GDF. Eu joguei os jogos do DRET. Do DEFE. Porque era regional. O DRET, da Ceilândia, tinha das regiões da cidade satélite. E os campeões iriam disputar o DEFE. Entendeu? Tinha, cara. Cadê o DEFE? Não tem mais, cara, era uma coisa bacana, velho. Aquilo ali você tava... Primeiro que você não era só esporte. Você estava civilizando as pessoas, Sim. Né? Você estava civilizando as pessoas. Eu participei, cara, correndo 200 metros e 100 metros rasos. Um pouquinho de... Você? Que tá legal. Já corri, né? Já não era rolando não, tá? Era correndo. Eu tentei jogar futebol, né? Até eu disputei porque eu era o extrovertido da galera e tal. Aí entrei no time da escola e tal. Só ficava no banco de reservas, mas entrei. E disputei muito, pô. E aquilo ali me fez virar cidadão. Aquilo ali me ajudou a virar cidadão. Entendeu? Graças a Deus com a E foi uma época que o Cláudio Coutinho funcionava. Funcionava, a gente disputou jogos ali, pô. O Cláudio Coutinho funcionava. Aquela parte da piscina ali também, funcionava. Você tinha quadra de tênis? Você lembra que tinha quadra de tênis ali? Ali atrás. Ali atrás. E agora vai ter novamente, mas por quê? Porque foi privatizado. Porque está cedido a uma empresa privada. E eles estão fazendo acontecer naquele espaço ali. Entendeu? E aí eles querem pegar o autódromo e fica uma burocracia danada, um toma lá da cá, um vai não vai, é o tal do hoje sim, hoje não. Cara, entendeu? o autódromo hoje serve... Eu acho que vai ter uma corrida de drift. Não, o do drift está sendo no estacionamento do estádio. É no estacionamento do estádio? Está sendo no estacionamento do estádio. Teve um, inclusive, muito bacana, tem que elogiar o pessoal da arena que está fazendo, teve um muito bacana esses dias, o brasileiro, eu estive lá. Mas por quê? Tá privatizado. Se tivesse na mão do governo, não estava tendo nada disso. Ou seja, aí você tem um campeonato de drift, que era para estar acontecendo dentro do autódromo, está acontecendo no estacionamento do estádio. E aí, para quem não conhece o drift são manobras radicais automobilísticas. Você está fazendo as pessoas praticarem aquilo ali no lugar seguro, você está tirando esses rachas da rua. Sim. Cara, olha só como é que eles não pensam na parte que só pensa naquilo, não, isso aqui vai me trazer ônus. Não, pensa no bônus, pô. Qual é o bônus disso tudo? Você tá tirando as pessoas da rua, fazendo racha na rua, o cara vai praticar ali. Você tem que, inclusive, fazer formas educativas das pessoas criarem interesse por aquilo ali. E aí você vem no esporte, você vem no futebol, no basquete, nas diversas modalidades, cara. Entendeu? Porque as pessoas pensam muito hoje assim, o esporte é o futebol primeiro, o segundo o basquete e vôlei, e não. Cara, o esporte tem Brasília. Você é oriundo do futebol americano. Cara, o futebol americano em Brasília, nós temos uma equipe que disputa nacional, pô. Aí o Gama Leões de Judá. Gama Leões de Judá, exatamente. Então, assim... Foi campeão Candango agora. Foi campeão Candango. E hoje a equipe do Gama
Era futebol. Hoje não. Hoje tá lembrando do Gama por quê? Por causa do futebol americano. E você não vê escolinhas na cidade, cara. Eu falo fomentadas pelo governo, tá? Você não vê escolinhas na cidade fomentadas pelo governo. Nós temos diversos esportes aí que o governo não tá nem se lixando. Entendeu? Você não tem projetos de lei. Você tem hoje 11, se eu não me engano, centros olímpicos em Brasília. E os centros olímpicos não fazem esse fomento, não fazem essas ações para que você possa levar as crianças, as pessoas. Não fazem de verdade, cara. E aí, sabe qual é o problema disso, Alan? É que o que acontece é muito simples. Quando um cara se destaca, ele vai embora. Esses dias eu citei aqui o caso da Aimee Luiz, que era aquela nadadora aqui de Brasília. Uhum. Pô, tá no Pinheiros, velho. Eu vou citar Ela um foi pro caso. Pinheiros, Eu vou citar um foi pra caso São de Paulo. vou citar um caso de um atleta. Eu tô falando isso em todos os lugares que eu vou, porque para mim foi emblemático, é emblemático. Vida Aurora é o nome dela, moradora do Recanto das Emas, foi campeã sul-americana de atletismo. Ela foi treinar numa pista de atletismo. Ela já foi campeã há 3 anos atrás. Ela foi treinar o ano passado numa pista de atletismo. O pai dela treinava ela na rua. O pai dela foi atleta. Treinava ela na rua. Se essa menina tivesse tido apoio desde lá de trás, ela já não seria uma campeã mundial hoje? Com certeza. Não, com certeza. Entende? Então falta esse Pelo menos fomento. estaria na final. Pelo menos estaria na Pelo final. menos estaria Pelo brincando menos estaria na pau a final. pau ali com os Exatamente. finalistas. Exatamente. Então, assim, por que que a gente não pode começar a pensar? E se ela não se transformar num atleta, ela vai se transformar num cidadã do bem. cidadã. Um cidadão do bem. Que eu acho que o papel do governo principal é esse. O poder público tem que pensar principalmente no cidadão. E o esporte, volto a dizer, é a maior ferramenta de socialização que nós Pois temos. é, mas olha só, o esporte ele podia começar de duas formas. Nos clubes que nós temos, certo? E, cara, aí você pega, os clubes de futebol poderia estar fomentando, e foi uma coisa que a gente conversou aqui com o André, que ele falou, bicho, hoje os times não se preocupam com isso. Os times de Brasília hoje não se preocupam Não se com isso. preocupam. Né? Então, aí você tem. No futebol você não tem. O basquete, muito pouco, a não ser que seja nos clubes sociais. Né? Você não vê o clube esportivo mesmo fazendo. Um tempo atrás, o rugby estava tendo um trabalho, principalmente lá na Samambaia, através do Cauê. Uhum. Né? Mas era uma coisa dele, um projeto dele. Bem fechado. Bem fechado. Né? Que ele ia nas escolas, ele até conseguiu um apoio ali da Secretaria de Educação, mas uma coisa muito, muito fechada. Uhum. O futebol americano agora também está fazendo. Tá fazendo. Mas uma coisa meio federação, né? E as duras penas, né? Eu vejo os meninos ali fazendo, eu falo assim, tipo, jogador de um time que vai lá dar aula para os alunos de uma determinada escola. Mas, cara, você não vê o Estado fazendo isso. Nas escolas, você não tem quadra poliesportiva, as quadras ferradas. O professor de educação física, na grande maioria das vezes, não passa uma coisa que realmente agregue. Coloca os moleques lá, joga uma bola no meio lá e se vira aí, gente. Vamos contar o tempo aqui agora. Entendeu? Dionísio, eu tenho diversas plataformas que eu tenho pensado e está no papel e eu quero colocar isso como proposta e quero levar para a Câmara Legislativa, se assim Deus me permitir que lá esteja. Uma delas, aí eu vou voltar para o futebol americano. Eu estava até conversando esses dias com as meninas do Pilots. Eu vou lutar para ter um espaço exclusivo do futebol americano em Brasília. Pô, até que fim. Mas eu vou lutar. Porque, pra bicho, isso. tem deputado aí, cara, que tá prometendo isso, ó. E aí eu te pergunto, eu sou entrevistado aqui, mas eu te pergunto, é difícil fazer isso? Não. Nós temos espaço, cara. Nós temos espaço. Nós temos espaços públicos, nós temos espaços privados que você pode fazer essa parceria também do público-privado, tá? E vamos fazer um estádio do futebol americano, cara. Cara, uma vez, quando esse vice-governador estava no poder, né, que tá vindo a deputado, senhor Renato Santana, deixa eu dar logo o nome, tá? Tenho nada a perder mesmo. Então, assim, cara, eu cheguei pra ele e falei assim, vice, por que a gente não pega ali 2 campos? Isso na época eu tava na Federação de Futebol Americano. Pega aqueles 2 campos ali do Parque da Cidade que tá abandonado, que virou saibro, passa pra federação e pronto. Pronto. Deixa que a gente cuida. Vocês não precisam entrar com mais nada. A gente só quer a sessão de posse daquele espaço ali. Acabou. O resto a gente faz.
Vamos ver. E estamos pra ver até hoje, velho. Não, tá tentando ver, né? É. Tá tentando ver. Ele já saiu, e tá até hoje tentando Mas ver. comigo é um compromisso. Comigo é um compromisso. Eu vou lutar e eu vou conseguir fazer esse espaço pro futebol americano. Não precisa ser no e pro parque rugby. da cidade. Não, tá? não. Precisa não. Um espaço que seja da modalidade. Cara. Um espaço. Um espaço seja da modalidade. Não é difícil. Cara, e eu te de- falo o seguinte, se você pensar dessa forma, se você pensar assim, um espaço desse não serve só pro futebol americano, serve pro rugby também. Sim, mas... A dimensão do campo é a mesma. Exatamente. É a mesma Só dimensão. muda a posição Você da muda trave. a posição da trave e acabou. Mas- E marcação, pouca coisa também. Exatamente. Mas serviria pros dois Para os esportes. dois. E olha a quantidade de pessoas, eu vou até fazer esse levantamento, Dionísio, um compromisso meu, quantidade de pessoas, pelo menos aproximado, que praticam tanto rugby quanto futebol americano em Brasília. Você deve ter isso. Cara, mais ou menos, por exemplo, vamos lá, o Tubarão Cerrado hoje deve estar aí com umas 80 pessoas. O Gama Leão e Judá, se não bobear, já está com umas 120, né? O rugby também tem o pessoal da UNB, tem o pessoal lá de Sobradinho, o pessoal da Samambaia. Cara, tem uma galera grande aí, bicho. E aí, Dionísio, aí você pega um espaço desse, não apenas para competições, mas você pega para poder realmente fazer escolinhas também. O fomento do esporte. É o fomento do esporte, e uma modalidade que cresce no Brasil, e você sabe disso. É uma modalidade que vem crescendo no Brasil. As pessoas têm uma mania, o costume de pensar, não, futebol americano não é esporte pro Brasil. Claro que é. É óbvio que é. É isso. Bem, vamos pensar assim, o futebol também não era. Futebol também não era. Um dia não foi, né? Não foi. Um dia não foi. Tanto que futebol, quando veio pro Brasil, era praticado pelos ricos. Pelos ricos. Nós tivemos quantos atos discriminatórios quando o futebol veio. Então, assim, vamos começar a pensar por aí. É difícil pensar, quer dizer, eu acho que é difícil Cara, pensar, né? eu acho que a grande questão não é esporte pro Brasil. Eu acho que a questão é a seguinte, cara, é esporte. É. Se aquele esporte tá conseguindo tirar um garoto da rua, Já transformou uma vida. porra, já transformou, cara. Sabe? E aí, nesse ponto, a gente vai ter o beisebol. Cara, o beisebol aqui de Brasília é totalmente abandonado, cara. A gente não vê. Sabe? O cricket. A base da seleção brasileira é de Brasília. É de Brasília. É de Brasília. Esses dias eu base da seleção conversava, brasileira. conversava isso com um amigo. A base é de Cara, Brasília. 9 pessoas são de Brasília. E aí você vê alguém falando que vai ajudar essa categoria, Não. essa modalidade? Não. Eles Ninguém fazem fala. vaquinha, cara. Eu sei. Eles fazem vaquinha, eles vendem rifa. Eu já ajudei na vaquinha. Eu já ajudei na vaquinha. Cara, e a base é daqui, cara. A base da base é do seleção Brasil. brasileira é daqui. E não tem, cara. Aí você fica assim, porra, bicho. Eu não vejo um deputado, cara. Não, eu não vejo nenhum lutando por isso. Eu só vejo assim, ó, quando chega no campeonato, aí quer lá pra poder apertar a mão e tirar foto. Ou chega agora, né? Período eleitoral. Sim. No período eleitoral, eu tenho certeza que essas pessoas estão sendo visitadas. Não, até tem aí, sei lá, tem deputado que ajuda. Eu Mas- gostei do ajuda. Ajuda. Tá? Porque pra mim essa ajuda é uma ajuda paliativa. É uma ajuda tipo assim, na boa, eu considero até esmola. Porque você fica ali numa situação de tipo assim, deputado, a gente tá sem campo pra jogar. Não, eu vou dar um jeito aqui. Aí vai lá e arruma o campo. Tá, beleza. No próximo jogo vai ser o mesmo problema. É. Então por que você não define logo algo, não faz algo definitivo e que vai servir pro resto da vida do esporte? E aí nós pegamos, Diniz, a gente vai conversando, eu vou lembrando das situações. Aí tem o NCT, que é o Centro de Treinamento do Vôlei de Praia, que era no Parque da Cidade. Uhum. O meu amigo Léo, inclusive, um guerreiro, há 15 anos estava no Parque da Cidade. Ali formou atleta campeão brasileiro do circuito brasileiro, profissional, juvenil, de várias categorias. E aí chega, do nada, sem explicação plausível, um despejo daquela área. Foi despejado do Parque da Cidade. Quem conhece o vôlei de praia no Distrito Federal, vão praticar o vôlei de praia, vão lá no NCT, que é o centro de treinamento lá no Parque da Cidade, formando atletas, tirando pessoas das ruas, sabe? Fazendo realmente acontecer o vôlei de praia em Brasília. Poxa, Brasília não tem praia, a gente tem campeão brasileiro. A gente mandou gente, a gente tem gente medalhista olímpico criado em Brasília, que passou pelo NCT e foi despejado do Parque da Cidade. Tá aí agora, Cara, desculpe a palavra, mas mendigando espaços para poder dar continuidade no trabalho.
Cara, ao invés de você fomentar, ao invés de você agregar, ao invés de você aumentar aquele trabalho, ajudar, você tá tirando? Cara, isso é um Cara, absurdo. e o Parque da Cidade, cara, era pra ser um espaço de todos os esportes. Todos os Era pra esportes. ter tudo ali, cara. Tem espaço pra tudo ali. Tem. E sem precisar derrubar a árvore, tá? Porque às vezes a gente fala assim, tem espaço, aí a pessoa fala assim, vai derrubar as árvores. Não, cara, tem espaço. Até esporte aquático. Tem. Até É esporte só aquático, arrumar é só arrumar. aquela giringonça lá, daquela Exatamente. piscina de ondas lá. Cara, eu fui naquela piscina, cara. E aliás, teve uma licitação para a reforma da piscina de ondas e até hoje eu não vi sair. A piscina de ondas está parada. Cara, mas também é tanta burocracia. Mas é porque não desburocratizar, é isso que eu falo. A gente tem que lutar para desburocratizar. Às vezes o cara chega ali e ele fala assim, cara, é tanta burocracia pra eu poder pegar isso aqui que é melhor não pegar. O cara evita ter dor de cabeça, velho. A verdade é essa. Ah, então não quer trabalhar para o povo. Não é que não quer trabalhar pro povo. Vamos supor, você é um empresário. Ah, você fala do empresário. Do empresário. Fala do empresário, é. Porque na hora que você vai fazer a licitação ou você vai fazer a privatização daquele espaço ali, a burocracia é tão grande que o cara desiste. Na verdade, o poder público não precisava privatizar, né? Não precisava nem procurar a iniciativa privada para isso. Porque um dos princípios do poder público é dar o lazer para a Sim. população, para a sociedade. Sim. E aquilo ali era o espaço, quantas vezes eu fui à piscina cara, de ondas? eu cheguei naquela piscina de ondas. Tudo bem que... Amor! É, isso que eu ia falar, um tempão atrás. Eu tinha o quê? 4 anos de idade? Tô com 41 agora. Não vou falar para não revelar a minha idade, mas... Ele é mais velho do que eu. Um ano. Ele é mais velho Um do que eu, ano. tá? Mas, enfim, é uma obrigação do poder público. Dar o lazer, dar o entretenimento para a sociedade, para a população. E simplesmente aquilo ali parado. E volto a dizer, dinheiro tem. Dinheiro tem. O maior fundo constitucional do Brasil está no Distrito Federal. Cara, e aí a hora que você fala assim, dinheiro tem, só que a gente vê a saúde abandonada, as nossas escolas caindo aos pedaços, a nossa segurança pública, os caras reclamando de falta de carro, que não tem carro para eles poderem circular a cidade. Cara, para onde está indo esse dinheiro? Um governo que em 4 anos mudou mais de 2 vezes o seu secretário de saúde, alguma coisa errada tem, né? E, inclusive, alguns saindo com um escândalo, né? A gente vai entrar nisso aí. Vamos passar aqui a minha opinião e você vai poder falar bastante aí. Então, assim, nós temos que ver o que está errado. Nós temos que ver o que está errado, para onde está indo esse dinheiro. Não estou aqui acusando ninguém, porque eu não tenho provas, não tenho como acusar ninguém, mas... Não, mas Mas algo está estranho. algo tá estranho. Algo está estranho. A gente precisa saber o que é. E a gente precisa abrir... não digo investigação, porque investigação é uma palavra pesada. Mas vamos abrir CPIs, né? É a investigação. É uma investigação. É a investigação. Por que a gente não abre? Mas é que tá, cara. A CPI do IGES, que foi proposta, foi arquivada dentro da Câmara Legislativa. Mas aí o presidente da Câmara Legislativa está com quem hoje na campanha eleitoral? Pois é. Lembrando, Diniz, não estou acusando ninguém. Eu só acho fatos estranhos. São fatos estranhos. Né? São fatos São estranhos. fatos estranhos. Porque, assim, foi proposta uma CPI do IGES, essa CPI não saiu. Ficou arquivada. Entendeu? Eu até acho que a forma como as coisas são feitas, tanto dentro das câmaras quanto dentro do Congresso, muito errado. De as coisas ficarem presas na mão do presidente. Não pode. Entendeu? Porque Não daí pode. ele é amiguinho do governador, nada anda. Claro. Fica tudo na gaveta. Ele decide se vai adiante ou não. Não pode ser dessa forma. Se abre uma CPI, ela primeiro que está abrindo uma CPI, tem que ser aberta. Tá? Uma comissão parlamentar de inquérito, é uma comissão. Não pode ser uma decisão unilateral. Então, assim, se foi bloqueada, se não levou adiante, nós temos que saber por que também. Volto naquela questão de quem está no parlamento, ele está com a obrigação de dar satisfação à sociedade. E até hoje eu não vi satisfação. Alan, antes da gente ir para minha opinião, eu quero fazer mais uma pergunta para você. É uma pergunta que vai ficar gravada e que se você fizer merda e tiver eleito, eu vou jogar na tua cara. Por favor.
Vai jogar a merda na minha cara? Também, pode ser. Pode ser. Uma votação na Câmara. A gente sabe que tem algumas votações ali que eles acabam votando de forma secreta. O que eu sou totalmente contra. Como é que o Alan Guilar vai se portar em uma situação como essa? Vamos supor, a votação é secreta. Como é que você vai se portar? Você vai votar de forma secreta ou você vai mostrar o seu voto para o povo? Você tem o direito da fala no púlpito, né? Uhum. E se você tem o direito da fala, e volto a dizer, se você tem que dar satisfação à sociedade, você tem que falar o porquê está votando. De acordo com o seu voto, você tem que explicar o porquê você está votando daquela forma. Então, você pode gravar, tá gravado. Eu vou dar satisfação à sociedade de tudo aquilo que eu fizer lá dentro da Câmara Legislativa, de toda votação, de toda decisão que eu tomar, eu vou dar satisfação à sociedade. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Não, mas tem que dar mesmo. Não, mas até filma na hora que você for apertar o botão assim, ó. Você não tem a dúvida. Porque, bicho, eu vi casos de cara que subiu no plenário, falou que... E depois eu fiquei sabendo que votou de outra forma. Porque era secreto, não ia ter como saber. Não ia ter como saber, né? Mas aí é legal, você deu uma ideia legal. Você pega e faz uma foto, um filme. Foto filma. não, porque foto também não, dá pra... foto, filma. Filma que tá apertando ali o botãozinho certo. Eu ali, acho legal, acho aqui, legal. Ó. É a forma de dar satisfação. Na verdade, eu acho que não deveria nem ter. Porque aí fica uma coisa que você dá... Porra, eu te coloquei lá dentro. Eu é uma votei em relação de você. desconfiança, né? Então, assim, por que você tá votando secreto? De forma É secreta. uma relação de desconfiança, passa a ser uma Eu relação quero de saber desconfiança. como que você tá votando. Entendeu? Eu acho que isso aí tem que ser até um projeto feito pra derrubar essa palhaçada. Porque é uma palhaçada. Eu vou sair do seu podcast com 4 ideias de projeto já, viu? Rapaz, eu acho que eu vou virar assessor, viu, Ari? Porque a Letícia Sampaio veio aqui e saiu com 3 também. Eu vou sair com 4 ideias de projeto aqui. Saiu com 3. Meu amigo, vamos lá pro quadro aqui, minha opinião, tá? Nós vamos mostrar aqui algumas pessoas aqui. E eu quero a sua opinião sobre as pessoas? Sobre as pessoas. Tem tempo? Não, manda ver aí. Então vamos. A decisão é sua. Vamos lá. A primeira, acho que é essa aí, pronto. Pô, deixa eu até me explicar. Eu já ia falar. Calma, porque senão depois vão falar que eu tô puxando o saco. Né? Deixa eu dar minha resposta primeiro. Já posso falar minha opinião sobre Leandro Graça? Mas depois eu vou falar, porque senão vão falar que eu tô puxando o saco. Um cara inteligente, um cara que tem demonstrado que conhece Brasília, um cara que realmente... tivemos um debate até hoje, desde que começou a pré-campanha. É um cara que demonstrou realmente saber do que fala, mas infelizmente eu vou dizer para você e vou falar claramente, porque aqui tá para dar minha opinião e falar abertamente. Tá de um lado que eu prefiro não apoiar. É isso. Então pronto. Por que ele tá aí? Tá? Para depois não ficarem falando que eu tô puxando o saco do Leandro Graça, tá? Nas pesquisas, na última pesquisa, ele estava em terceiro colocado, atrás do Ibanez e do Regufe. Como o Regufe está fora, então eu estou considerando os 2 primeiros colocados ao governo, que é... Você fez a sua própria pesquisa. Exatamente. Né? Que é ele e o Ibanez, por enquanto. Né? Teve aí a entrada do Paulo Otávio, teve a Leila. Não, mas a Leila estava atrás dele. Ah, sim, a Leila estava atrás, ok. A Leila estava atrás. Vinha o Ibanez, Regufe, Leandro Graça, Leila... Aí vinha o Isalci, depois a Queca e o Parentes, sim. Aí vinha o cara lá do PS. Aí vem os... que não pontua. Não pontua. Né? Na pesquisa, tá? Não tô dizendo que você não vai ter o voto da sua mãe, tá? Na pesquisa, você não pontua. Então, assim, ele tava na segunda, então nada mais justo que tá aí. Justo que estar aí. Né? Uhum. E ele teve aqui. Cara... Sensacional, bicho. Na boa, assim. A conversa com ele foi curta, porque o cara tava... É um candidato a governo, né? Candidato a governo, né, cara? O tempo dele agora vai ser... Mas foi um cara... Cara, olha pra você ver. Eu chamei todos os governadores candidatos a governo. Ele foi o único que se prontificou até agora. Porque sabe o que fala. Porque ele tá sabendo o que falar. Foi o único que virou e falou assim, faço questão de ir. Continuo com a minha opinião. É um cara inteligente, uma pessoa extremamente conhecedora do que fala e conhecedora de Brasília, tenho visto isso. É uma pessoa que realmente tem propostas claras, mas Alan Guilardi, não tenho como estar pelo lado que ele está. O que pesa pra mim, nele,
E aí eu falei isso na análise que eu fiz do primeiro debate da Band, procura aí que tem, tá? Eu coloquei o título de será que Regufe ainda volta, né? Porque até o dia 15 ele ainda pode. Até o dia 15 ele ainda pode. Mas é uma análise que eu fiz do debate, tá? E eu falei, cara, que pra mim, ele e a Queca foram os melhores. Eu falei que ali naquele debate a esquerda saiu muito à frente da direita. Foram bem. Muito à frente. Foram bem. A Queca, a única coisa que me incomodou ali nela foi aquele discurso muito... Eu senti falta de naturalidade. Ponto. Foi isso. Isso me incomodou. Mas, cara, ela ia ali, meu irmão, sem gaguejar, sem demonstrar insegurança e aproveitou toda a oportunidade para dar uma alfinetada no Ibanez, né? E aquela parte quando ela foi falar ali de racismo ambiental, tal, que eu falei, que nada a ver, inclusive, mas enfim. Mas aquela história que a gente falava no começo, a opinião de cada um. A opinião de cada um. Então foi assim, o Leandro Grazi eu gostei muito, porque também mostrou muita segurança, mostrou que sabia o que estava falando. Tanto nas perguntas quanto nas retóricas se saiu muito bem, né? Quando foi questionado também se saiu muito bem. Foi o único que, junto com a Queca, que mostrou ali alguma coisa que vai fazer por Brasília, porque os outros nada, né? Mas eu sigo a sua opinião também. Para mim, o peso de quem ele tá apoiando, para mim Na minha opinião. Eu falei isso aqui para ele. Isso me deixa assim... Porque era aquele cara, que quando você escuta ele falar, você fala assim, putz, eu vou votar nesse cara, bicho. Aí quando... eu apoio tal pessoa, putz... Lembrando, pra mim pesa. Lembrando as pessoas que estão acompanhando, eu não tô aqui para defender A Quer ou mais um B. cafezinho? Só mais um cafezinho pra gente ir, né? Eu não tô aqui para defender A ou B, Dionísio. Até porque eu posso até falar claramente. Uma das minhas primícias de quando eu decidi entrar na corrida política, na campanha, eu não pretendo agregar nome de candidato a presidente da República à minha campanha. Acho que você faz certo. Não Até pretendo. mesmo porque não tem opção. Não pretendo. As opções não estão Então, só para deixar bem claro para as pessoas que eu não estou sendo partidário aqui, entendeu? Então, isso para mim no Leandro Graça pesou. Mas é um cara que eu gostei muito, assim, Tô gostando muito da conversa dele. E até falei aqui, tá? Eu falo direto. Eu posso mudar de opinião. Tá? Posso mudar. Eu acho que opinião é uma coisa que você amadurece. Mas mudar de opinião é sinal de inteligência. Não é? Eu também acho. Claro que é. Eu também acho, pô. Se eu ver que até no dia 2 de outubro não tem um candidato a governo que possa me representar sem apoiar o lado que eu não curto, por que eu não posso dar meu voto pra ele? Diniz, burrice é o radicalismo e é você colocar um freio, como é o nome daquele... Agora, aquele de cavalo. De cavalo. Tu lembra o nome, ou... Como é que é? Como é que é? Não lembro. Freio de burro. Esse é o nome mais popular, mas existe um nome bem técnico. Mas vamos no popularzão, vai. Vamos freio popular. de burro. Isso é burrice, é você usar o freio de burro ou você não estar aberto a mudar de opiniões. Isso aí é burrice. Agora, você mudar de opinião é inteligência. É sinal de que você está analisando. Sim. Sinal de que você está estudando e analisando. Exatamente. Eu acho que o ponto é esse. Inclusive, eu conversei com o Leandro Graça, como a nossa conversa foi bem curta pelos compromissos dele, e a gente já começou a fazer os testes aí das transmissões ao vivo. Estamos dando uma solução na internet aqui, né? Estamos a 2 quilômetros do Congresso e a internet aqui é falha, né? Mas tudo bem. Então, estamos resolvendo isso aí. Cortaram para não ver muita coisa lá. Para não ver, né? Vamos em frente, vamos continuar com o quadro. Mas eu conversei com ele, deixei aqui aberto para ele vir num ao vivo e responder as perguntas dos eleitores. Legal, isso é bacana. Entendeu? Porque o formato que tem de debate eu não... Eu também acho meio... engessado ultrapassado, demais. inclusive. Ultrapassado e engessado. Eu acho. Vamos pro próximo. Você vai fazer a pergunta? Não, você pode falar. Ibanez Rocha, qual a sua opinião sobre ele? Manda ver aí. Minha opinião sobre ele é que a gente precisa se livrar dele do governo do Distrito Federal. Ponto. Na sua visão foi tão ruim assim? Muito ruim. Muito ruim. Não governou para o povo. Na minha opinião, é muito centralizador. Governou para os... Não digo interesses próprios, porque fica muito pesado. Mas para o seu ego,
pro seu ego e, sinceramente, não tem pensado na população. Pra mim, o que pesa nele é algumas falas dele, justamente em não pensar na população. O fato de ter prometido pra caramba e não ter entregue a metade do que prometeu, isso pra mim pesa demais. Pra mim, inclusive, eu acho que político tinha que responder por isso. Eu gosto de lembrar Tipo assim, ó, sempre... prometeu, tem que cumprir. Eu gosto de lembrar sempre o seguinte, as pessoas hoje estão com um costume de avaliar políticos como pessoas. Eu não avalio como pessoa. A minha avaliação são sempre nos trabalhos. E o trabalho dele para Brasília, para mim, não foi bom. Não foi não. Então, assim, até porque não tenho intimidade, não conheço a fundo como pessoa, Cara, é só olhar pra como uma saúde, pessoa cara. civil, não como uma pessoa civil, mas o trabalho dele para a população não foi bom. Volto a dizer, eu falei aqui agora há pouco, a Secretaria de Saúde mudou mais de 2 vezes de secretário. Cara, a saúde é primordial. Nós vivemos num momento em que a saúde se tornou mais primordial ainda, Sim. que foi o tempo de pandemia. E nós tivemos escândalo, nós tivemos troca de secretário, o momento que a gente mais precisou. Kit teste aí que até agora não foi explicado. Não foi explicado, e nem sei se vai, Eu para te acho falar a que minha não vai. verdade. Exatamente. Então, assim, aí você vai olhar o transporte público Precário. precário, nós não acompanhamos a evolução da cidade. Não, precário é outra coisa. A gente não sabe o real gasto do transporte público. Exatamente. Porque, cara, como assim você coloca 500 milhões, né, de suporte Subsídio. ali, de subsídio, né? E, cara, peraí, mas não foi colocado antes? Exatamente. Aí agora colocou de novo? Todo ano coloca? Né? E as passagens? Qual o valor das passagens? É feito o que com o valor das passagens? Que não é barata. E aí você pega as empresas que às vezes querem fazer um trabalho sério e querem fazer trabalho sério, mas aí você não tem esse suporte real, Porque não adianta você dizer, estou subsidiando. Não, mas não, calma lá. A gente precisa da parte estrutural da Cara, coisa mas também. esse subsidiando, pra mim, eu não consigo engolir, cara. Eu não consigo engolir porque é o seguinte, cara. A passagem aqui em Brasília é muito cara, velho. E aí você olha, os ônibus estão abarrotados. Aí, Diniz, aí eu vou fazer uma pequena defesa, não sou advogado de ninguém, mas fazer uma pequena defesa. Brasília é tudo longe. Não, é tudo longe. Brasília é tudo longe. Você vai fazer uma viagem de um ônibus que às vezes vem vazio, dependendo do horário, vem vazio de uma cidade satélite mais distante, Braslândia, por exemplo, você vem com 3, 4 pessoas, dependendo do horário no ônibus, é complicadíssimo. Mas aí, Mas cara, aí- é burrice das empresas. Mas aí, como eu falei, mas não é empresa, porque as linhas também elas não são os horários, as rotas, os itinerários e tudo, não são apenas feitos pelas empresas. Vem também a CEMOB. Sim, mas, por A exemplo, CEMOB que se eu sou exige. dono de uma empresa... A CEMOB que exige muitas Não, coisas. eu compreendo isso totalmente, mas se eu sou dono de uma empresa e eu sei que num determinado horário tem um pico maior, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, sei lá, 2 ônibus naquele horário, certo? E naquele horário que o pico é menor, eu vou colocar um micro-ônibus. Mas velho. não é empresa, é CEMOB. Ah, mas você não pode ter esse acordo com a CEMOB? É muito difícil, não é fácil ter um acordo. Se você tenta impor aquilo que você acha mais interessante para as pessoas, de repente você perde até o apoio do governo. É complicado disso. Mas aí entra o quê? Aí entra as pessoas terem mais maleabilidade para essas negociações. Coisa que esse governo não teve. Na minha opinião, não teve. Cara, porque eu vejo essa questão que você citou aqui agora. Tá? Eu tô pautando nesta questão em específico. Que você falou assim, mas tem horários que o ônibus vem vazio. Cara, pra mim, essa estratégia de você colocar um micro-ônibus nesse horário, pô, tu vai gastar menos combustível. Tu vai gastar menos. Um carro menor consome menos combustível. Isso é física. É fato, é. Né? Então, e aí, naquele horário que é de pico, que vem gente abarrotada saindo pela janela, coloca 2 ônibus, cara, grandes, pra suprir aquele horário. Mais uma vez eu volto a te dizer, Dionísio. Aí é a questão da falta de negociação do governo com as empresas. Eu acho que tem que ter uma negociação melhor, tem que ter uma parceria mais bem feita. Por isso eu estou eximindo de culpa as empresas. E vou sempre eximir porque eu acho que o governo tem que ter um poder de negociação melhor, porque ele tem que dar satisfação à sociedade. Não são nem as empresas,
São nem as empresas. Não, eu não tô cobrando satisfação das Quem tem empresas, que dar não. Tô satisfação cobrando é ele. dele. Porque o dinheiro tá saindo dele. Tá saindo dele, entendeu? Então, assim, eu acho que a Secretaria de Mobilidade precisava ter um pouco mais de olhar para a população, ao invés de pensar muito nela própria. Próximo. Paula Belmonte, essa aí eu já sei que você vai defender, mas fala isso, né? Eu acho que você é melhor que ninguém, pode falar um pouco mais sobre ela, porque você tem um convívio próximo da família, né? No pente fino aqui, não é questão de defesa. Olha o pente fino que eu fiz dela, tá aí, Vou até tomar um gole de café. tá aí. Cara, que não falei, a crítica que eu fiz à Paula Belmonte foram duas críticas que eu fiz. Uma que eu acho que ela poderia diminuir um pouquinho ali o gabinete dela, pouca coisa, acho que diminui. Até falei, acho que se diminuir 2 pessoas ali, ela conseguiria fazer o que fez e ficaria um pouquinho mais barata a conta. E a outra que foi a questão ali das comissões, que 57 comissões, ela deu uma boa faltada ali, né? Foi a crítica que eu fiz. Porque financeiramente, Eu até sugiro, Dionísio, convide-a. quero convidar. Sugiro porque Paula Belmonte. Calma aí, antes de você falar dela. Deputada, né? Porque ainda é deputada. Né? A gente não sabe ainda. Ainda é. A gente ainda não sabe, né? A confusão para governo aqui em Brasília tá muito grande e a Paula Belmonte está envolvida nessa confusão, né? Num bom sentido, no lado dela, tá? Porque eu acredito que seja um bom sentido, porque a treta aí tá muito mais pro exauci do que qualquer outra coisa. A casa está aberta para que a senhora possa vir aqui, a gente bater um papo, né? E aí quero até saber da senhora por que teve essas faltas nas comissões. Acho que o público quer saber. Ela vem responder com certeza. Você já viu, Dionísio, alguém atirar pedra em árvore que não dá fruto? Você vai atirar uma pedra numa árvore que não dá fruto para quê? Para derrubar o quê? Nada. Paula Belmonte vem gerando vários frutos no mandato dela de 4 anos. Você pode buscar o quanto você quiser. Não é à toa que foi eleita a 7ª melhor parlamentar da Câmara Federal a nível Brasil e primeira do Distrito Federal. Nós temos 8. E ela foi a primeira. Não, mas ela foi a primeira considerando os senadores, tá? Não, considerando. Exatamente. Exatamente. Você ainda me ajudou na resposta. Considerando os senadores. Você ainda me ajudou na resposta. Porque o Congresso, quando faz essa avaliação, do Congresso, eu considero o Senado e os deputados. Legal, você ainda me ajudou na minha resposta. E as pessoas se sentiram incomodadas, porque ela é arrojada, ela fala a verdade, ela trabalha com transparência. Tanto é que quando você fala das comissões, aí não sou eu que vou falar por ela, que eu não sou advogado. Uhum. Eu tenho certeza que ela nos vem, ela vem aqui, tem justificativa. Eu até falei, cara, assim, cara, pode ser que ela tenha faltado no quesito mãe, porque são 4, 5... 6. Mais de 6, né? Hoje 5 vivos é mais de 6. Então, assim, até falei isso, né? A gente sabe, pô, às vezes na nossa sociedade o quesito mãe, o quesito saúde dos filhos, na grande maioria das vezes, sobrecai sobre a mãe. Mas a justificativa ela vai ter, não posso dizer porque não... Não sei, mas não quem sou advogado quem tem que dar é ela. Exatamente. Eu tenho certeza que ela convidada, ela virá. E, na minha opinião, é a melhor pessoa dentro da vida pública, da política dentro de Brasília, para que a gente possa seguir exemplos. Então, na minha opinião, Paula Belmonte, inclusive, é a pessoa mais indicada hoje para lutar pela governadoria de Brasília, para brigar por esse espaço, porque Paula Belmonte, ela luta pela nossa sociedade. Ela não entrou na vida política, na vida pública, para poder se beneficiar. Ela não precisa, a família não precisa. Ela entrou realmente pelas pessoas, pela criança, pela adolescente. Se você parar para escutar, eu vou deixar que ela conte a hora que ela vier aqui, porque eu sei que ela vem, o porquê ela entrou na política. Família, primeira infância, jovem, adolescente, é por isso que ela entrou na política. Então, assim, na minha opinião, é a pessoa mais preparada como ser humano para estar na política e nos defender. Por isso eu apoio Paula Belmonte até o fim. Ótimo. Vamos para o próximo. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém
de vida pública muito notória como um presidente da República é preso tanto tempo à toa? Que eu saiba, não. Então, na minha opinião, foi provado que ele roubou o país. Ah, mas o pobre viveu bem naquela época. Ah, o rouba mais faz? Vamos parar com isso. É que o mal do, Vamos parar com o mal isso. do brasileiro hoje é isso, né, cara? É. Ah, roubou, mas fez aquilo. Pessoa civil desconhecida é fácil, de repente, você ser julgado injustamente. Uma pessoa da vida pública como a dele... Ah, eu não vou entrar no mérito de Sérgio Moro, não vou entrar nesse mérito. Para mim, ele ficou preso tanto tempo porque foi provado algo e ele foi preso e não dá para colocar mais novamente no governo uma pessoa que já foi provado que roubou a nação. É a minha opinião. Próximo. A boca dele atrapalha tudo, né? As falas dele atrapalham tudo. Já conversamos isso em outra oportunidade, eu vou falar aqui, não tenho como julgar o governo Bolsonaro na sua parte econômica, porque nós pegamos aí um período que o mundo estava em crise. Não, e assim, é uma crise complicada. Complicado. Porque tem inflação para todo quanto é lugar do mundo. Mas eu Tem entendo... um país hoje que não esteja tem. na Os Estados inflação. Unidos está passando dificuldade. É. Então, hoje, não consigo apoiar Bolsonaro, porque ele não entendeu, depois de tanto tempo, que ele é um presidente da República de uma nação importante como o Brasil. Eu posso ter uma opinião para você que é meu amigo e falar para você no meu privado, mas acho que para a nação, ele não tem que ele não tem que emitir essas opiniões e não tem que agir como ele pensa. Ele tem que agir pelo que vai ser melhor para a sociedade, para a nação. E ele não fez dessa forma. Então, na minha opinião, Bolsonaro não serve hoje para a nação por conta da sua boca, da sua língua e das suas ações centralizadoras e que não serviram para modificar, para poder atender os anseios da população. Cara, eu compartilho muito da sua opinião, viu? Eu compartilho muito da sua opinião. Cara, eu fico num cenário muito complicado, pelo menos eu me imagino assim, de segundo turno. Eu já falei aqui em casa Porque vão os dois, né? Não, mas eu já falei aqui, já falei lá em casa, que se der o segundo turno nessa situação, diferente, por exemplo, do governo do Distrito Federal, que no governo do Distrito Federal eu falei aqui, eu sou capaz de mudar a minha opinião. Até o dia 2 de outubro eu sou bem capaz de mudar a minha opinião, né? Porque no Ibanez é certo que eu não voto. 2. Não voto. 2. Então, assim, eu tô indo analisando as outras opções que eu tenho, né? Tem um aí que eu também não voto. Tá? Pra mim, cara, qualquer pessoa que usa o dinheiro público sem justificativa não merece meu voto. Já sei quem é. Né? Eu vejo gente defendendo ele. Cara, usou dinheiro público sem justificativa, não merece meu voto. Acabou. Então não voto. E aí, cara, você fica numa opção assim, né? Porque antes da saída do Regufe, eu tava tendencioso aí no Regufe. Tava bem tendencioso aí nele. Ele saiu, eu falei, pronto, fiquei sem voto. Acabou. Não, pra mim foi isso. Eu falei, fiquei sem voto. E aí agora eu tô tendo que analisar os outros. Dos outros que eu estou analisando, até agora só tem 2 no páreo. Uma até pelo histórico que eu fui atrás pra ver, e deixo aberto aqui, que é a senadora Leila. Porque eu fui atrás pra ver, entrei no site dela, fui ver quais foram os projetos. Caminhou bem. Podia ser melhor, mas caminhou bem. E o outro é o Leandro Graça, cara. Entendeu? Porque, cara, Paulo Otávio, me desculpa, não vou votar no Paulo Otávio. Um cara que tem o histórico dele, não vou votar. É de uma família tradicional do DF, né? Não vou votar, bicho. É de uma família tradicional. Não, mas o histórico que eu tenho, o que a gente tá falando aqui, não é o histórico são os históricos de denúncia. Mas é um cara que tá aberto para explicar tudo. Eu chamei pra vir aqui. Ele sempre tá... Eu tenho certeza que ele vem. Eu chamei Eu tenho certeza que ele vem. É um cara que tá aberto para explicar tudo. Eu chamei pra vir até agora, entendeu? Eu penso que tá definindo muita coisa ainda, né? Mas definido, eu tenho certeza que vem. Tenho certeza que vem. Esperando, vamos ver. Se vier, eu tiro minhas dúvidas. Sim, claro, né? claro. E aí, se ele me convencer, pode ser. Você pode mudar a sua opinião. Posso.
Cara, vamos lá, eu sou tendencioso à direita. Então, se conseguir se justificar, tá muito mais fácil eu votar em alguém de direita do que em alguém de esquerda. Eu sou apartidário, eu avalio pessoas. Cara, eu também eu avalio pessoas, mas eu ainda sou tendencioso a seguir um pouco sempre da direita. Eu tenho um problema com a esquerda, às vezes, que... Eu já votei em gente de esquerda. Eu já deixei claro que eu já votei no Regufe quando ele era do PDT. Votei na Leila para Senado. Eu ajudei a colocar um presidente da República, né? esse... Eu ajudei, não vou mentir. Esse aí eu não ajudei, não. Então, assim, eu já votei na Leila, eu já votei no Regufe, que era um de esquerda. Já votei no Pedro Ivo, quando ele veio a deputado distrital, que ele era do PSB. PSB. Que ele era do PSB. Então, pô, tudo de esquerda. É. Entendeu? Então, eu não tenho problema de, tipo... Cara, chegar dia 2 de outubro e se eu não ver opções de direita, votar no Leandro Graz, não, cara. Escolha sua. Pra não votar no Ibanez? Gosto da pessoa da Leila, é tá? uma grande Gosto da opção. pessoa da Leila também, viu? Pois é, eu acho que ela deixou muito a desejar no debate. E isso me incomodou. Sabe qual é o problema que eu vejo em relação à vida parlamentar, à vida pública? Eu acho que quem quer uma carreira política para tentar algo, não pode ir pro Senado, cara. O Senado trabalha para os outros parlamentares. Pô. É mais difícil você mostrar um trabalho para a população no Senado, a minha opinião, tá? É mais difícil. Porque ele tá ali para fomentar os outros parlamentares. Uhum. É mais ou menos isso o trabalho do Senado. Então ele some um pouco para a população. Só que aí você fez o certo, que as pessoas têm que fazer. Você foi buscar. Fui nos buscar. portais de E até transparência. aconselho, entra no site da secretária Leila, que, cara, você vai ver muita coisa Exatamente. lá. Secretária Leila, ó. Você tá antigo, hein? Da Senadora Leila. Entra lá que você vai ver muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. E tá de uma forma, cara, muito fácil. Muito explicativo. Sabe? Ela mostra ali como que ela fez os projetos de lei, para que cada área foi, as emendas. Ela mostra tudo, cara. Sim. Então tá fácil de entender, tá mastigado. Tá mastigadinho. Só quem não quiser que não vai atrás pra ver, entendeu? Mas me incomodou. Um pouco ela ali no debate me incomodou e isso fez ela cair um pouquinho ali na minha Compreendo. pontuação. Espero que nos próximos debates Compreendo. a coisa ande. Bem, aqui a gente, no quadro Minha Opinião, a gente terminou no quadro Minha Opinião ou tem mais alguém ali? Aí terminou, né? Minha opinião sobre o Ari, posso falar? Pode. Pô, que cara profissional. Que cara profissional, viu? Eu já falei, cara, pra ele colocar... As pessoas estão cobrando de ter um microfone pra escutar a voz dele. Até porque ele não é Lombardi. Ah, não, só a voz é Lombardi. Não, mas... É É brincadeira. porque as pessoas falam assim, eu fico falando com ele e ninguém escuta, sacou? Ninguém escuta, Eu aqui né? escuto, mas ninguém me escuta, cara. Hoje eu coloquei, hoje tá em Ah, hoje você colocou? Ah, tá Olha, vendo? ó, tô no dia de estreia, hein? Não, e já foi a crítica, cara, que eu cheguei pra ele aqui, eu falei assim, ó, tem gente reclamando que não tá te escutando. E eu estou no dia de estreia. Tá vendo? Pô, Ele já colocou. Que privilégio. E aí a gente tem o último quadro aqui, que é o pente fino. Só sobrou 2 deputados federais. Como eu já expliquei, a gente só tá fazendo... Eu gostaria muito de fazer dos distritais também, mas infelizmente, distrital é espero mais que quando você complicado. estiver lá dentro você resolva esse pepino. Então vamos lá pro quadro ali. Mostra aí. Só te sobrou esses 2 caras aí. O que significa? Tá? Significa que os próximos que virão na nossa análise aqui será Flávia Arruda, Érica Cocai e Celina Leão. Tá? Então, sexta, sábado e domingo, a gente vai soltar dessas 3 deputadas. E aí, para outra, nós vamos soltar dos 2. Você só vai definir aqui a ordem. Quem que você quer ver, qual pente fino você quer ver primeiro. Porque né, não tem nenhum porquê depois o próximo convidado escolher. Só soltou 2, sobrou 2. Cara, eu posso... Poxa, eu queria emitir uma opinião. Na minha opinião, não posso fazer Pode, na minha opinião. faz a opinião dos 2 então. Tem que fazer dos 2. Luiz Miranda eu não queria nem ver na vida pública. Falo bem a verdade, porque para mim uma pessoa que foi eleita depois de sair do nosso país, fazer o seu nome fora do nosso país, para depois voltar e se eleger porque conseguiu seguidores, e, enfim. Eu sinceramente, para mim eu não tenho o que... Não voto, não votei, não voto, não votaria numa pessoa que não viveu o nosso país
por bons anos, para depois vir dizer que conhece, conhece o nosso país. E pra mim mostrou uma certa incoerência. E mostrou certa incoerência, Porque exatamente. tudo que ele falava nos vídeos dele, eu não vi realmente atuando dentro do Congresso. Primeiro que assim, eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos e viver da forma que viveu. Então, para mim, já mostra que não é do povo, não conhece a realidade do povo, ok? Uhum. Deputado Júlio César, um amigo particular, luta sim pelo esporte, faz trabalho pelo esporte, foi eleito inclusive levando a bandeira do esporte, veio para Brasília, não é de Brasília, veio para Brasília, buscou conhecer a cidade, é um cara que hoje o respeito, temos nossas divergências de pensamento, mas o respeito. Então eu queria que ele viesse aqui para que a gente pudesse enxergar. Já convidei também. Já convidou? Já convidei também. Então fico com ele. Já convidei para vir. Estão tentando achar a agenda, mas até agora não acharam a agenda. Mas já convidei. Pega no pé que ele vem. Já convidei para vir. Até mesmo porque vou questionar alguns pontos. Sim. Né? Então, É o que eu falei para você. Da população. E é o que eu falei para você. Temos algumas divergências de pensamento, mas sim realizou coisas sim. Uhum. Realizou algumas coisas em relação ao esporte. Então. Mas já convidei. E convidei o professor Israel. E não veio. Até agora não. Mas eu convidei. Porque eu quero saber por que ele estava gastando dinheiro para ir para São Paulo. Para São Paulo. Sem justificativa. Eu não tô aqui só para jogar pedra. Ele pode ir para São Paulo. Só que eu quero a justificativa. Eu quero saber por quê, o que levou ele a gastar o nosso dinheiro para poder ficar indo a São Paulo com uma certa frequência, sendo que ele é deputado de Brasília. Nós temos a obrigação de saber, né? Eu tenho esse direito. Perdão, o direito de saber, eu tenho né? Esse direito. Temos o direito de saber. Tem. Chamei a Bia Kiss, porque ela também gastou dinheiro com viagem. Só que a Bia não é daqui, né? Mas foi eleita por Brasília, né? Foi eleita por Brasília. Foi eleita por Brasília. Trouxe pra cá, né? Concorda? O teu público está em Brasília. Pra cá, exatamente. Não adianta você viajar para outro lugar se o teu público está em Brasília. Se você está viajando para outro lugar para ver a sua família e não para os seus eleitores, então você não tem que gastar dinheiro nosso. Você tem que gastar o seu dinheiro, o seu salário. A gente já falou isso no começo do programa, inclusive, né? Então pronto. Então os eleitores dela estão aqui, não tem porque ela está viajando. Exatamente. Chamei também. Cara, vou te falar a verdade aqui. As únicas pessoas que eu não chamei ainda, Luiz Miranda, Celina Leão, Érica Cocá e Flávia Arruda. Esses eu ainda não chamei. E eu acho que esses todos vêm, só não sei se vem o Luiz Miranda. Entendeu? Eu também nem, sinceramente, esses ainda eu não chamei. Eu não tenho o menor interesse de vê-lo. Ô Ari, até me lembra, tá? Segunda-feira de entrar em contato para poder chamar Celina Leão, Érica Cocá e Flávia Arruda e Luiz Miranda, que foram os que a gente ainda não fez o convite. E eu fico com o Júlio César aí. Entendeu? Então tá, então Júlio César e por último o Luiz Miranda. É até bom que você já até expressou suas opiniões. Claro. Então fica fechado. Alan, recado para as pessoas que estavam nos assistindo, que nos assistiram. Sua mensagem final, o que você quer passar para eles aí? Então vou falar olhando ali. Não mais o Dionísio, né? Deixa o Dionísio de lado um pouco agora para as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero, na verdade, pedir o apoio de vocês. Já posso pedir o apoio, quero pedir o apoio de vocês para que a gente possa renovar as nossas câmaras, tanto a federal quanto a distrital. O Senado, a modificação vai ser pouca porque é um apenas esse ano. O GDF, não preciso nem dizer, né? Já falei durante o programa todo. Eu só quero o apoio de vocês, eu quero a confiança de vocês para que a gente realmente possa viver uma nova política, para que a gente realmente possa viver uma nova realidade e um novo mundo para a gente, para o nosso futuro, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, porque eles vão ser o nosso futuro. E se eles são o nosso futuro, eles precisam ver coisas diferentes, não aquela velha política que a gente está acostumado, que as pessoas só querem seu benefício, só querem olhar para o seu próprio umbigo, mas não pensam na sociedade. Eu peço para vocês que realmente olhem diferente, analisem os seus candidatos, não estou falando agora não só por mim, mas analise os seus candidatos para que você possa fazer o seu voto, decidir o seu voto e decidir de uma forma correta? Não sei, porque a gente pode se enganar, mas pelo menos você analisando um pouco mais, você vai entender quem é quem e pode colocar a pessoa nova que pode fazer a diferença dentro da nossa política. É isso e muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, esse foi o Alan Guilar, né? Como eu já disse no início, a gente já se conhece aí de longas datas
E gostou? Deixa seu comentário, compartilhe com seus amigos, tá? E acima de tudo, já disse isso aqui algumas vezes, de ficar apostando em político de estimação. Vai atrás de informação, a gente aqui está tentando fazer isso, tá? Mas o que a gente está tentando é só um grãozinho, tá? A gente só está mostrando aqui a parte financeira dos deputados que estão aí, no caso federais. Então, assim, vai atrás, não fica só esperando também, né? A gente aqui, cara, não é detentor da verdade. Se você não está acreditando no que a gente está falando, faz a sua pesquisa. Mas não fica também acreditando só em uma ou outra mídia ou só no que o seu deputado de estimação fala nas redes sociais. Tá? Vai atrás para saber se o que ele está falando realmente é verdade. Vai atrás para você se pautar no dia 2 de outubro, em quem você vai votar. E se você puder seguir a minha opinião, eu vou te agradecer muito. Não vote em ninguém que já está lá. Vote em pessoas novas, né? Dê essa oportunidade para a gente poder respirar, para fazer coisa nova vir, porque do jeito que está, a gente já viu que não dá certo. Se ficar votando sempre nos mesmos, vai continuar não dando certo. Então, a decisão, mais uma vez, está na sua mão. Se inscreve, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo podcast. Grande abraço!